Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui com três pessoas maravilhosas nessa noite no podcast. Pode falar Pode falar mal. Pode, aqui sempre pode. Aqui é o lugar seguro que vocês sempre podem falar mal e bem também, né? Aqui é liberado. Hoje eu tô recebendo aqui nossa querida Kelly Guimarães. Ela é escritora, professora da vida, né? Porque é mãe, né? Vó. Isso. Trabalha com muitas coisas. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu. Tô com aqui o Aloysio também, que ele é professor universitário de Boa noite, turismo. Rodrigo. Isso. Ele também é um grande amigo meu. A gente tem trabalhos juntos. A gente mora em São Bernardo. Kelly também mora em São Bernardo. Bernardo Então aqui é todo mundo São Bernardense. São Agora eu também Bernardense. sou do time São Bernardense, hein? Laís, hoje... Batateiros, detalhe, né? Laís hoje é a nossa apresentadora convidada aqui. Ela é uma publicitária, Boa modelo, atriz nas horas vagas. E olha, hoje a gente vai começar com um tema bem polêmico. É um tema que está em discussão no Brasil, no mundo, que é os chamados neném. Neném é o quê? Aquele que nem estuda nem trabalha. Só faz o que ele quer, né? O que você... Vamos começar pela Kelly. Kelly, o que você acha dos nenéns? Então, mas fala pra mim, quem são esses nenéns? São os jovens que estão aí vivem com os pais? São jovens de 15 a 29 anos. Sim, vivem com os pais porque eles nem trabalham, nem estudam, mas tem que comer, né? Aí tem os pais Tem que morar, né? tem que Dormir. Isso. Mas aí eu fico pensando, né? Por que essa galera não quer nada? Né? Essa é a ideia, né? Não quer trabalhar, não quer estudar. Mas o que eles estão fazendo da vida, então? Alguma coisa tá fazendo. Gente, manda. A gente quer saber de vocês. O que vocês estão fazendo da vida? Kelly quer fazer. Eu quero saber. Porque assim, pensar nessa população aí entre 15 e 29 anos que de repente tá o quê? Sem sentido para a vida, sem propósito, sem ânimo. Eu acho que é interessante a gente pensar também, Rodrigo, o que vem antes disso, né? Quando eles eram crianças, o que eles estavam fazendo, que caminho foram seguindo, e inclusive sobre isso, né? Sua mãe, você já disse? Que estímulo que eles têm? Isso é uma boa pergunta. Qual o direcionamento que vai se dando para a vida enquanto eles são crianças? Talvez essa fase também é uma fase complicada, né? Adolescência, aí você está se encaminhando para a vida adulta. Às vezes é falta de oportunidade, às vezes é falta de perspectiva, porque alguma motivação para alguma coisa tem que ter ali. É possível, eu acho. Sim. Eu penso. O Aloysio, como professor, a gente quer saber da sua opinião agora, Luiz, nesse ponto de partida. É o seguinte, né? A gente percebe que, vamos pegar aí de 2010, que não faz tanto tempo, mas já fazem 16 anos, para mim, né? 16 anos até que é um período razoável, grande aí em termos de como mudou tudo em termos comunicacionais, principalmente, e o que deu de reflexo aí na vida do jovem, né? Porque é totalmente diferente desde as brincadeiras que você tem a partir dos 10 anos, né? Até... E eu acho que, na verdade, o neném tá muito mais do que 29 anos. Você tem gente com 40 anos, facinho, eu conheço um monte que tá morando com pai e com mãe. E às vezes o que acontece? Esse aí que vai nessa idade, né, que ele, às vezes, muitos perderam a profissão, porque o cara era uma coisa, daí ele acabou não tendo mais aquela profissão, porque mudou muito. Você entendeu? Mudou muito. Gráfico, por exemplo. Eu até estou vendo aqui o tal do Zema, né? Falando, o pessoal lá com 14 anos nos Estados Unidos já começa entregando jornal. Pelo amor de Deus, cara, que mundo que ele tá, né? Quem que lê jornal hoje? Acho que só falta entregar o leite, né? Que tem um imaginário. Um negócio que não existe. Né? Então mudou muito o que as pessoas fazem ou podem fazer, né? E a questão do estudo, né? O que acontece? Muitos eles estudam só até o colegial, e muitos param, mas muitos também desses neném estudam até fazer só faculdade. Faz a faculdade, depois vai fazer o quê?
onde ele vai ter a profissão, né? A mudança está muito rápida do que o cara pode fazer, como ele trabalha. E, por outro lado, o mundo dos bicos está aí para isso, né? A precariedade do trabalho, do emprego, etc., está aí para isso. A diária, né? Essa molecada aí faz 3, 4, trabalha 4, 5, 6 vezes por mês ali e acaba se virando, né? E fica em casa. Então, é um mundo... Ele nem trabalha muito, nem estuda pouco, sabe? Aquela coisa, ele tá ali no meio termo mesmo, né? Então... Eu acho que pode ter também ter algo envolvido aí com uma outra concepção sobre a vida, né? Se os pais desses jovens, né, entre 15 e 29 anos, os consideram essas pessoas sem perspectiva, talvez porque o mundo realmente modificou. Assim, a minha adolescência já é muito diferente da adolescência de hoje. Eu tinha outras perspectivas. O mundo da tecnologia, esse avanço digital e tudo mais. Então, isso modifica a nossa noção de existência, a nossa concepção de mundo, e isso interfere nas relações. E eu fiquei pensando numa coisa, né? Como é que estão as relações sociais? Né? Que é a vida em comum, a vida coletiva, é que nos põe para a vida, justamente, né? As amizades, você comentou de brincar, né? O brincar, o estar junto com as pessoas. E eu sinto isso não só dos jovens, mas talvez nós, mais adultos aí, a gente fica cerceado num canto, assim, né? Num quadrado, né? Mais conhecido como A gente tela. já vinha nesse caminho e a pandemia exacerbou tudo, né? A pandemia que entrou para acabar com tudo, assim, em termos de relações anteriores que a gente tinha, né? Foi 2 anos, assim, muito difícil. Deu uma afastada a forma de ver, aí a pessoa acaba se viciando no meio de comunicação que ele está usando, no celular ou não sei o que e tal, e acaba não indo para os lugares, né? Fica em casa. Agora tá melhorando, tá? Você falou de uma questão dos 40 anos, de pessoas que nem estudam e nem trabalham com 40 anos. Tem casos, eu conheço até minha tia, né, por exemplo, que ela não estava nem estudando nem trabalhando, porque não tem oportunidade no mercado, dependendo da idade. Ela fez publicidade, então eles preferem contratar jovens que têm tanta idade para fazer... Porque é mais caro uma pessoa de 40 anos, porque tem mais experiência, porque trabalhou em certos lugares. Então, ela mesmo como publicitária que amava, ela teve que fazer outro agora está estudando, ela já não é mais neném, mas agora está estudando jornalismo, mas é o que encaixa na idade dela, entendeu? Mas essa questão. Aí me ocorre também uma coisa assim. Ela ficou muito tempo nem estudando nem trabalhando. Nem estuda nem trabalha, mas que outras coisas a pessoa faz na vida, porque a gente também não é só sobre o trabalho e o estudo. Sim. Né? Então, assim, há uma existência existindo ali, né? Eu acho que tem uma crítica também. Eu faço uma. Pode falar mal? Pode dessa falar coisa mal. Da produtividade, que a pessoa tem que saber o que ela vai ser. Aliás, o que ela vai ser? Ela já é, né? Ela existe. Né? Então, assim, tem que estudar, tem que arrumar um emprego. São questões assim, tem muitas camadas nisso daí. Mas pensar assim, talvez seja um tempo de não fazer isso. E pensar como é que as coisas estão encaminhadas. E aí, um outro ponto que eu acho complicado é que a gente tem uma tendência aí, socialmente falando, de imputar ao indivíduo a responsabilidade sobre todas as coisas. Então, assim, o jovem não quer trabalhar, não quer estudar. Como se essa energia, essa motivação tivesse que partir única e exclusivamente dele. E não pensar que existe toda uma sociedade, toda uma engrenagem que está acontecendo e que talvez ele só é esse jeito dele ser é um resultado de toda essa engrenagem. E, inclusive, onde pais, instituições escolares, a mídia, todo mundo participa disso. Qual recadinho você mandaria para os jovens que estão nessa situação, que se encontram sem oportunidade, sem saber o que fazer? Qual que é uma dica de mãe mesmo? Que você pode falar para a câmera da verdade. Leiam, escrevam, desenhem, sabe? Pesquisem coisas legais, assistam filmes. Continuem sendo criativos e vocês vão achar coisas para fazer no mundo, sabe? Essa pressão de ser alguém na vida, vocês já são. Agora, o sustento financeiro, aí vocês pensam depois, mas existam, vivam, criem. Olha,
Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu gostei muito, assim, na minha vida eu nunca tive tempo de ser neném, né? Porque eu sempre gostei de ser independente e morar sozinho. Queria morar sozinho o quanto antes. Então eu sempre estudei muito, é, trabalhei muito. O meu primeiro emprego foi na ACD. Trabalhei na ACD. E eu fiquei muito feliz, assim, tipo, trabalhei no escritório da ACD, tive a oportunidade de conhecer as mães, né, batalhadoras, levando uns filhos de 200 quilos, assim, nas costas, e é uma dedicação louca, assim, pra mim, me inspirou muito, mas ao mesmo tempo foi pesado, porque eu tinha 16 anos e você já se deparar com uma realidade brutal, assim, e aí foi aí que eu comecei a fazer cinema, e aí eu falei, esse é o meu Ikigai, minha razão de viver, e Olha que eu, bacana. lá no passado, já segui o seu conselho. Olha, é por aí. A gente se Não, encontra. Eu tô com a idade que eu tô, voltei a estudar, sabe? Assim, tem sempre caminhos pra gente seguir. Mas eu acho que tem uma cobrança que, inclusive, às vezes ela é mercadológica, sabe? E assim também, né? Talvez há aí, num processo também social, histórico, e eu tô falando em nível de Brasil, talvez de uma proteção excessiva de uma infância, de uma adolescência, em que a gente cuida com tanto zelo dessas criaturas e de repente a gente fala assim, agora vai pro mundo. E a gente não os ajudou a construir repertório para ir pro mundo. Sim, Entende? Então, sim. assim, eles acordam um dia, então, agora você é um adolescente, você tem que arrumar um emprego, você tem que saber o que você quer estudar, você tem que ir pra faculdade. A assim, pressão, né? oi? Essas coisas, elas são desenvolvidas ao longo de todo o período da infância. Sim. A responsabilidade, dos desejos, de buscar suas vocações, e a família e todas as outras instituições estimulam a gente a isso, né? E, de repente, é olhar assim, eles, os nenéns, eles são resultado de todos nós. Tem algum filme que vocês lembram que vem à cabeça de algum um neném? Na minha cabeça tem um, mas eu vou esperar pra vocês falarem. Filme. Poxa. Putz. Sei, agora pra te falar. Bom, na minha Nossa, eu fiquei cabeça, na você dúvida tem também. algum, Laís? Tô Ó, na pensando, minha não. Volta cabeça. aí pra gente. Na minha cabeça, não, ela estudava, mas assim, a trancos e barrancos, né? Que é Preciosa. É um filme Então, isso aí que é, né? Que assim, toda uma ela. questão. Sim, exatamente. Não entra naquilo que você falou, né? Que não é culpa dela. A sociedade Transformou isso. sim, a sociedade empurrou ela pra beira do precipício e falou, vai e tal. Porque a grande questão, tem muita gente que valoriza, né, e superestima, nossa, seja pobre. Gente, a gente precisa de dinheiro pra tudo. Se você quer comprar um pãozinho, comprar uma flor pra sua namorada, pra sua mãe, você precisa de dinheiro, né? Então, assim, voltando ao neném, você vai tendo essa mudança, essa alteração, e as famílias também se nuclearizaram diferentemente, né? Eu tenho um irmão e dois irmãos era o mínimo que minha mãe, que eram em 7 irmãs e um irmão, né? E aí todas ali tiveram 2, 3, 4 filhos. Hoje, para uma família ter 2, 3 filhos, poucas têm, né? Maria uma, duas, no máximo, assim, fora essa o que a gente tem. E acaba você tendo uma relação ali, pai, mãe, e a convivência, as casas diminuíram também, e essa questão de sair, morar fora também. Eu, com 18 anos, já vim para São Paulo e não tem como. Quando você sai para estudar, muda tudo, né? Então, a relação que você tem ali, estando fora de casa e tendo essa experiência de morar fora, é importante também, né? E essa juventude que está agora, da Laís, a Laís que é minha filha, né? Com 20 anos. Olha, Então, com 18. coincidência. Quando ela fez 18 anos, ela, na primeira semana de faculdade, entrou a pandemia. Essa primeira semana de faculdade. Nossa. Você vai entrar ali no mundo universitário. Que sorte, hein? Acaba você ficando lá 4 anos, né, com dificuldade de estudar. E essa retomada eu sei porque eu dou aula no curso de turismo em Sorocaba, né, na Federal de São Carlos. A gente ainda não consegue, em muitos anos, não consegue preencher 40 pessoas
matriculados na entrada. Ou seja, está sobrando vagas nas universidades federais, que são gratuitas, e pior ainda está nas universidades particulares. Muitas faliram, estão falindo. Toda vez que nós temos uma metodista aqui, né, que diminuiu 70% mais ou menos, Nossa. o número de frequentadores, né, Laís? Mais ou menos uns Matrícula, 70%. E lá a metodista de Piracicaba, o campus simplesmente está fechado há anos. Então, você tem uma dificuldade de retomada. E também quais são as faculdades do futuro, né? Os cursos do futuro. Estava mostrando outro dia, a China, esse ano, simplesmente fechou um monte de faculdade de design, coisas que a inteligência artificial vai substituir. Fechou os cursos, 15 cursos de comunicação, muitas áreas. Então, você vai mudando. E o que vai ser no futuro, né? E qual é a profissão que o cara vai escolher? Então, essa questão da profissão, o que fazer, por que fazer, dá muito dilema na juventude, né? Dá muito Então, dilema. para explicar. E por Não é outro lado, fácil. eu vejo uma coisa assim, né? Quem são esses jovens, né? Primeiro assim, quem fundamenta que os jovens hoje estão assim? E de que jovens estamos falando? Porque existem recortes aí. A maioria, acho que mais a classe média, que é o neném, assim, né? Pois Porque o jovem, então, que classe ele tem a baixa garantia, trabalha, ele tem tá a aí na garantia pista. econômica de que ele não vai morar na É, rua. exato. Sim. Ele não vai sim, deixar de comer. Sim. Né? Então, Segmento. é uma outra forma de amadurecer, olhar para a realidade. E eu vejo entre os jovens que não são da classe média, que estão na periferia e tudo mais, processos assim, eles estudam, eles estão interessados, porque é isso, eles estão naquela gana, eu vou mudar o mundo, e eles ainda estão criando muitas coisas. Eu tenho um filho de 22 anos, e ele me apresenta muita coisa bacana. Ele é um artista, e assim, as produções que eles fazem com os amigos e tudo mais, e muitas vezes eles fazem pelo prazer de estar criando, pelo prazer criativo e pelo prazer do discurso, de dizer algo a partir daquilo que eles criam. Sim. A maioria das vezes eles não são remunerados por isso. E quando consegue ganhar uma grana, é pouco. Não tem visibilidade, não tem acesso aos meios de produção ou de produção cultural e conseguir financiamento para as coisas. Então, assim, tem muita gente que está aí tentando, mas cadê o acesso? É ótimo que você entrou nessa questão, porque meu querido amigo Aloysio, ele tem também um recadinho para dar pra gente sobre uma rifa. Do nosso filme, então, a gente tem que produzir, né? Nós fazemos o CAV, o Centro de Audiovisual, e a gente está produzindo um filme que chama Borrachada, é um curta, né? Que fala um pouco aí dessa distopia que a gente tem dos adoradores de pneu, né? Quer dizer, num mundo distópico, ou você troca os animais de estimação por pneus de estimação, coisa assim, né? Reza, enfim. E a gente está com uma rifa. Quem quiser entrar, é Vesúvios, né, Rodrigo? Depois Isso, é vesuvius.com.br/borrachada. Podem acessar. Tem uma rifa de R$40 o custo, mas é um final de semana para 2 pessoas no chalé na Cantareira. Serra Pode da ser mais Cantareira. romântico até. E também Ou quem não quiser, que não puder ir, é R$1.000 o prêmio, né? Ou na verdade, agora, como a gente. A gente vai Acho que diminuir nós os vamos diminuir, números, então. você Mas tem é, 40 A rifa números, é para financiar essa produção. financiar a Isso. produção. a gente está fazendo uma rifa para financiar a Financiar essa produção desse produção, então filme quem que puder tá falando ajudar. Borrachada. E aí vai ser um final de semana, sábado para domingo, nesse chalé. Aí, caso você compre 5 números, você ganha a cesta também. É uma cesta Uma maravilhosa. cesta de café viu? da De manhã. Café da manhã. Que a gente produziu. E aí, Linda. o número custa R$40. Você vai lá direto no site, pega Compra o seu número que você escolher e boa sorte. E é isso aí. A gente eu também faço parte desse projeto, né? Tô com produção executiva, né? Por isso também eu trouxe os nossos queridos amigos aqui para fazer, né? Gente, a gente precisa de apoio porque assim, é arte, é o que a Kelly nos trouxe. Apoiem os jovens, a gente quer fazer arte. Não R$40 não é nada.
Se você pede uma pizza, E né? é muito mais mais. caro. Ainda mais aqui em São Paulo. apoia. E você pode ganhar, na verdade, ou 500 ou R$ 1.000, ou São só 50 números, a chance. exato, ou o final de semana com acompanhante, com tudo pago, num Lá na chalé. Cantareira, no chalé. Entrem lá, Então, vocês vão ver. então assim, Ajudem. você ajuda, mas você pode ganhar também. Não é só ajudar, você ganha Aí também. você vai estar ajudando para que ó, né, uma produção É, audiovisual vai ser convidado aconteça, especial né? Tem um do lançamento, produto, tem. tem algo, tem pessoas criando envolvidas nessas. Isso que é bacana, Sim, né? sim. A gente também tem alguns apoios. Eu queria aproveitar e mandar um beijo pro restaurante lanchonete Império do Rude. Comam lá, gente. É pertinho do Cave, pertinho do Ó, Cave já é boa. dica. As pessoas lá são maravilhosas, a comida é boa, então só por isso já vale o seu Atendimento e alimentação, ok, maravilhoso mesmo. já vale o seu acesso lá. Eles são sempre carinhosos com a gente, apoiam os jovens. Então vamos apoiar eles também, né? Vamos fazer é isso uma, aí, fazer vamos, essa rede, né? vamos fazer uma rede de apoio, porque eu acho que na economia criativa, quando você apoia um lugar que tem pessoas boas, com boas ações, também é uma contribuição para o mundo que você está fazendo. E eles estão ajudando a gente assim muito. Eles Outro jeito também é ver filme, viu, gente? Vejam mais curtas-metragens, Brasileiros. filmes brasileiros. Tem diversos streamings aí que são gratuitos. Tem streaming do Itaú Cultural, tem streaming do Sesc, tem da TV Brasil, tem vários, tem dedicados à cultura negra. Então vejam, não precisa ver só o Netflix e a HBO, essas coisas, né? Eu tô vendo, é interessante agora que a Netflix, etc, então agora estão com um monte de séries brasileiras, né? A gente acaba vendo lá, de vez de ver o que a gente tem de produção. Em São Bernardo teve agora a mostra, todo ano tem lá a mostra Mostra telas, e né? festival de cinema, né? Então aproveitem para ir também, bem que seja no Blockbuster aí, mas não percam o costume de ir ver filmes, né? Eu acho que é bastante importante, porque aí é que a gente vê nossa cultura, né? Gente, é maravilhoso. Eu fui assistir Michael e o Diabo Veste Prada 2, né? Esse último final de semana. Apesar de estar muito cheio, eu senti um quentinho no coração, porque geralmente os cinemas estavam tão vazios. Então, é caro, vai. mas assim, Mas tem, por exemplo, quem tem Vivo, pago R$ 12 pra ir no cinema. A maioria tem Vivo e não sabe desse eu tenho acesso. também. Então, inclusive, Bradesco, Itaú, cartão. Aí, beleza, tudo bem. Isso aí é pra gente que tem mais. Confirmou, tem mais dinheiro, tem mais acesso. Aí, para as pessoas que não têm, tem aquela semana. Teve uma semana que teve R$ 10, ficou quase um mês. E de Exato. 2 em 2 meses eles fazem essa promoção. Só que o que ele falou de um filme que é o quê? Americano. Então, todos os filmes americanos, como Barbie, o do Bob Marley, eles estouram no cinema. Agora, os brasileiros não têm um não público há, igual não há assim. incentivo, né? Não é um Então, incentivo. Acho que é uma marketing. cultura mesmo que se desenvolve. Porque, Junta veja bem, tudo, né? Porque tem coisas que eu nem às vejo que vezes saem. é o que você estava falando antes. Às vezes pedir uma pizza é o preço de um ingresso e tudo mais. Só que são os hábitos culturais que a gente não desenvolveu. Uhum. E a Exato. tendência, e às vezes, e sabe o que acontece? A gente esquece que as coisas existem. Sabe? Assim, não tenho nada pra fazer. Vou pôr E aí você Netflix. vai, ou então você vai pra Netflix, ou você não faz nada, ou vai jogar. Sim, Porque, assim, há hábitos que não são estimulados mesmo. sim. E aí, eu até vou refazer a minha fala aqui. Eu falei, é caro, É mas caro. será? Acho que é, tá? Eu acho que é, porque se você Realmente, for dependendo pensar, do que você for pensar. sabe, quanto que tá o salário mínimo, quanto que as pessoas ganham por aí, daí tem a passagem, tem a pipoca, né, tem... E é isso também, outra coisa, né? Que a gente, na nossa cidade, só tem cinema dentro de shopping. A gente não isso tem que eu ia falar sala de mesmo, na hora que você cinema. comentou sobre cultura, todos os cinemas de rua fecharam, que quando era a mais acesso para as pessoas que não gostam de ir no Exatamente. shopping. Eu mesma, dependendo da situação, não gosto de ficar 3 horas dentro do shopping. Eu acho, inclusive, que seria uma ótima ideia o CAV ter uma sala de cinema. Porque é uma escola de cinema. Olha o quão incrível Já seria. tentaram, mas aí tem Não teve todo esse em- lado. Aí é que lá também agora o espaço está menor e a gente tem aula bem à noite, né? E é um período que é
que é vago, é à tarde. Não tem ninguém que vá no cinema à tarde. Né? Mas E a de manhã a gente tem aula. Então o CAV tem dificuldade de espaço. E não precisaria ser no CAV. Mas eu quero falar, teria que ser lá no Lauro Gomes, já me por falaram exemplo, que na tem um frente. grupo de idosas que utilizam o CAV pra ver filme, sim, Sim, e tem é. certo horário. Tem uma vez E por aí, mês é uma também, vez, né? não sei, sei. eu acho que tava até Era mais... na laje, né? Eu acho que Não, era acho que tava até mais recorrente, assim, era tipo uma vez por semana, não sei, eu tava conversando com as meninas da livraria dali, do lado, né, no caso era Da biblioteca. a biblioteca, só que é da biblioteca que é pra... Braille, Biblioteca Braille. Isso, e elas têm mais informação, tem até um grupo lá Que delas. legal. E eu fiquei sabendo sobre isso, né? Que as idosas do Coruja, mas... Tem, é. Legal. Tem. Legal. Uma iniciativa que eu acho super bacana são os cineclubes. Né? Houve uma época que São Bernardo fomentava isso, que é essa coisa, vamos assistir um filme, vamos falar sobre ele, vamos bater papo, que é como um clube do livro, mas é um clube do filme. Essas iniciativas, elas começam a dar propósito, sabe? Começa a estimular. Quanta coisa a gente não assistiria. Por exemplo, eu já participei de muito clube de livro. Quantos livros que eu não leria se eu não estivesse fazendo parte daquele clube? Olha, que legal. E aí, tipo, legal, o grupo decidiu, tá, vamos Sabe, ler. eu Ai, queria. não é muito a minha pegada, mas eu vou ler. E aí eu me interesso por aquela leitura. Ou às vezes eu realmente comprovo que eu não gosto daquela leitura, eu vou falar mal do livro. Pode falar Pode mal. falar mal de livro, pode falar mal. Pode falar mal de filme? Pode. falar mal. Pode. E aí, o mais interessante, coisas que a gente faz junto. Coisa que aí você tocou, né, na questão da pandemia, coisas que a gente faz junto. Sociedade. Sabe, assistir filme junto, ler junto e falar sobre aquilo e ouvir música junto, estar junto, porque Com a sociedade. a gente cria vínculos inclusive a arte, ela nos transpassa pelo afeto do que a gente vai fazer junto, do que a gente vai comungar. Eu gosto muito dessa palavra. O que a gente vai comungar? Às vezes ver um filme é comungar. Traz até da antropologia, né? Do Homo sapiens, né? Que a raça teve essa evolução justamente pela coletividade. É. Porque o Homo sapiens, ele conseguia ficar em maior número, né? Diferente das outras. Em relação aos Neandertais, a gente não tinha muita oportunidade, não, porque somos mais fracos, né? Sim. Mas o fato da gente conseguir se organizar em grupo, eu sempre brinco, era tipo assim, um vigia e o outro vai lá fazer a coisa, um grita e o outro corre, né? Então, inclusive assim, a gente desenvolve linguagem. Então, o fato da gente se organizar em grupo para se proteger, porque a gente é fraco, mas aí o que a gente faz? A gente fica junto e a gente desenvolve estratégia. Estratégia. Então, aí esse salto que a gente tem. A gente não tem força, mas a gente sabe fazer alavancas, armas, Incrível, né? criar estratégia, né, de defesa, e entre várias coisas aí que são... Nossa, eu amava minha professora de história, até hoje, um beijo se estiver assistindo, é lá do Santa Amaro 1, perto, na Cidade de Júlia. Como que é? Tiago Alberione, na verdade, a escola é Tiago Alberione, é uma professora incrível de história, que eu nunca vou esquecer das aulas dela. Professor de história muda a vida da gente, não muda? Muda. Bom Ela professor de história. começava a falar, nossa, eu não perdi. Você acredita? Eu não faltei nenhuma aula dela. Teve um dia que eu fui gripado. Eu tive ótimos professores no mas eu colegial, já que dava tive no um Pio 12 também. em Campinas. Não E entendi história nada e que ele literatura, assim, era fabuloso. Mas olha, vê como é que é o negócio, né? Eu com 16 anos, estava primeiro para o segundo colegial, 15 para 16, como era tudo diferente. E aí eu tinha a professora Irene, e a Irene era professora de literatura maravilhosa, e eu já era... Com 14 anos já tinha o centro acadêmico ali, né? Não era centro acadêmico, centro cívico, né? Grêmio Livre, que chamava na época. Estava mudando do centro cívico, fim da ditadura. Saiu em 82, imagina, meu Deus do céu, antigo, hein? 40 anos atrás. E a gente veio... a ideia nossa era viver o teatro, imagina, Renato Borg fazendo o Édipo Rei. E aí tinha que vir comprar no Bexiga, no Teatro de Bexiga, lá em cima. Tinha que vir aqui para São Paulo comprar o ingresso. Eu saio de lá, eu era de confiança dela, tal, não sei o quê.
A gente, imagina, pega De lá 40 pessoas de Campinas. Detalhe, Campinas ainda tinha trem. Eu peguei um trem. Pra vir comprar. Imagina, porque eu queria vir de Entendeu trem. Eu falei, agora, não, gente? Ele não pra é vir daqui. aqui. Ele aqui não é queria tipo vir de São trem, Bernardo falei, pra São olha, Paulo. eu vou toda hora. Vou pegar um trem, porque eu Aventura sabia de que andar estava de trem. acabando. E foi muito louco, porque eu desço lá, tinha uma loja da Contemporânea, que é uma loja de pandeiro. E eu tava começando a tocar pandeiro. E eu acabei ficando amigo do São Miguel, faleceu já. E foi quando eu entrei ali, vi o pandeiro, ficou meu instrumento hoje em dia, até hoje eu toco. Depois saí dali, fui até o Bexiga, com dinheiro na guaiaca, assim, guardado, pega, vai lá no ingresso, compra na tarde, já abria antes. Tinha bilheteria que já abria antes, né? Vim e voltei para lá com 40 ingressos para ver o Renato Borgen, né, meu? Ó, o Édipo Rei, coisa mais linda do mundo. Então, essas experiências que a gente tinha, hoje, imagina, você larga um filho seu com R$2.000 no bolso para ir lá comprar ingresso em algum lugar, né? Não tem muito mais. Nossa, 2.000. diferente, né? Nossa, 2.000. Para 40 pessoas era muito mais mesmo, né? Nossa. 40 ingressos eu voltei. Nossa, Que era a minha classe inteira. caramba. É Entendeu? curioso como a gente tem mais possibilidades hoje, né? Você não precisa sair de Campinas para Você tem outro jeito de resolver as Inclusive, coisas. você Por isso compra que a pessoa ingresso, não quer nem sair de casa. você compra ingresso pelo celular, só chega lá e já entra na sessão. Mas assim, por que as, né, como você falou, por que as salas de cinema estão vazias? Por que as bibliotecas estão vazias? O que acontece, né? E de novo eu volto a dizer, é uma responsabilidade do indivíduo ou será que isso é um projeto muito maior do que a gente? É muito maior, porque a tecnologia também deu uma avançada no nível que é outra cultura, que nem ele estava falando, ele vinha até... A gente sai de São Bernardo para ir até a praia no máximo, ainda com carro, sabe, toda aquela tecnologia. Então, é outra cultura. Mudou muito. Mudou E aí muito, tem o isso é algoritmo, diferente. né? Tem um algoritmo, gente. Porque assim, aquilo que eu não eles acesso, empurram. eu não vou acessar. Uhum. Essa lógica é muito louca, né? Porque assim, eu não vou conhecer nada além do que eu eu já já conheço. Total. Então a gente fica encerrado naquele ciclo e das nossas verdades, inclusive, da nossa estética, porque tem esse lado também, Pessoal, né? né? De uma irrealidade, né? E a gente não tem oportunidade de ver. Inclusive, jovens, baguncem o algoritmo de vocês. Manda outra umas coisa. coisas. Aliás, Pesquisa vejam uma coisa, coisas veja que outra vocês não coisa. gostam. Veja, inclusive, para conhecer e poder falar mal. Porque para falar mal, a gente tem que conhecer também. Exato. Tem o Rodrigo Eba, um beijo pro Rodrigo Eba. Eba. Ele é um professor, é um animador, ele falou exatamente isso que você está trazendo. Ele ouve música, eu não me recordo agora, mas tem rádios espalhadas pelo mundo que estão fora do radar. Eles acessam isso e ouvem músicas da cidade de Havana, por exemplo. Eu baixei um também de rádio, que é do mundo inteiro, um aplicativo maravilhoso. Qual o nome? Entra... Qual o nome? Daqui a pouco eu posso ver aqui, porque eu acho que ele tá baixado. Você entra na rádio e pega o país que você quer lá, tá a rádio, TV, tem TV também. Você pode, dá para baixar, mas você tem que pesquisar, tem que ir atrás, né? Tem que ser curioso. Eu acho que é isso. Eu vou contar da minha trajetória cultural assim, porque Pode assim, contar. não tive isso na minha casa. Pode Meus pais falar eram- mal. Vou falar mal, vou falar bem. Porque meus pais, enfim, eles tinham uma vida muito simples e tal, a gente não teve muitos acessos. E já adulta, eu me embrenhei por oficina cultural lá em São Bernardo e tudo mais, e fui conhecendo as coisas, né? Uma vez eu fiz turismo em São Paulo. Eu peguei o meu filho mais novo, ele devia ter uns 5 anos de idade, e falei, eu vou aos lugares de São Paulo, porque eu me dei conta de que eu não conhecia os lugares de São Paulo. Você nasceu em São Bernardo? Eu nasci em São Paulo. Ah, entendi. Qual Mas bairro? é o... Nossa, eu não sei que Tão bairro eu pequena nasci. que não lembra, né? Não importou muito. É. Hoje em dia, Mas, São Bernardo mas eu deve lembro ser... que eu morava na região do Jabaquara, Ah, né, com tá. 4, Do lado de lá 5 já. anos e tal. E aí, assim, ir ao MASP, sabe, MIS, eu adoro ir ao MIS e fazer os cursos do MIS e coisas que eu não conhecia. Os parques e tudo mais. Então, é isso. Aí eu empreendi essa jornada. E aí, o que acontece? YouTube. No momento em que o YouTube estava lá, que a gente não tinha. O Instagram era outra história, era O outra ápice coisa. O do TikTok YouTube. não existia. Não e tal. existia. Era Facebook e YouTube. E aí você digita coisas lá e aí começa a vir,
Tipo, música francesa, música indiana, filme não sei o quê, filme tailandês, um monte de coisa, assim, que eu não conhecia. E aquilo faz assim, ó, pá, na cabeça da gente, Aham. sabe? Então, assim, as formas de conhecer o mundo, elas existem. Basta a gente dar uma bagunçada, assim, uma despistada, pra gente parar de só ver, parar de ver o que a gente já viu. Sim, sim. Eu acho que assim, o que você tá trazendo até na verdade né? O algoritmo, ele tem todo o planeta na mão. Porque ele consegue manipular, né? Tudo. Ou seja, um artista que paga uma publi, por exemplo, vai estar em primeiro lugar e vai ser visto. É. Agora, aquele artista alternativo que você precisava ouvir, talvez você nunca tenha essa Às vezes oportunidade. até o cara pagou Mas uma também já não publi tinha, né? também, Isso que é pagou aquele- pra ser visto, mas o público... Mas é aquilo, mas também Não gostou. antes, Rodrigo, não antes vê. ele já não tinha, né? Antes quem podia fazer cinema antes de 1950? Não dava. Então, tem uma coisa que a gente percebe, que a tecnologia, ela vai individualizando e tudo é feito para essa individualização e não necessariamente porque dá mais dinheiro e nada disso, porque tem uma certa tendência, na China também é assim, em todo lugar, né? Então, eu dou aula de turismo, né? Então, você vê a história do turismo. Começou, para ter turismo, você tinha para poder fazer, tinha que ter algum transporte de massa. O primeiro transporte que começou foram os navios. Começou em Londres, indo até a Noruega, vendo os fiordes. Ai, que legal, vai e volta. Aí começou ali. Depois, com o advento do trem, o cara que chegou a primeira vez no Polo Norte, ele começou a criar, inclusive, a empresa faliu agora, tinha mais de 100 anos essa empresa turística, que foi a primeira empresa do mundo, na pandemia ela faliu, né? Não estou lembrado agora o nome do cara, o sobrenome dele. E aí, por quê? Porque com o trem você conseguiu ter um transporte de massa que pudesse ganhar escala para as pessoas poderem ficar barato para viajar, porque antes era carruagem, né? Quem podia viajar de carruagem? A pé, na mula. Não dava. Com o trem, você começou a poder andar 50 quilômetros. Imagina 50 quilômetros na mula, velho. 50 quilômetros na Tadinho do carruagem. bichinho, né? Tadinho Né? do bichinho. Hoje a gente estava vendo lá o Far West, né, bicho? Aquele filme de Far West. Os Estados Unidos começou a crescer com o Far West, ou andar bastante, porque era aquele deserto. Você andava 5 quilômetros com o cavalo galopando. Agora vai andar aqui no Brasil, no meio desse mato todo, para você ver. Imagina o cara sair, né? Imagina ir naquela época, você sair de lá. Tanto teve uma série que chamava A Muralha, né, na Globo. Foi. Que é o quê? Lembro. Como é que ela saiu de Santos para vir no Planalto, meu, naquela época? Sim. Entendeu? Os negócios são intransponíveis. Então, quando você começa a ter o transporte de massa, transporte Você pelo expande, trem, né, aquela coisa. as Depois divisas, né? ganhou, quando entrou o avião, e pode perceber, depois entrou o avião, e aí você pode levar 100 pessoas, 200 pessoas com mais rapidez, né, se transportar por, de continentes por continentes, porque antes, até 1940, só de navio. Pra você conhecer a América, né? Não tinha outro jeito. É E interessante. depois só para acabar, você vai ter um carro. Aí entra o carro, aí entra o ônibus, o transporte de ônibus, depois entra o veículo, e agora você tem, né, as motos. Agora o Rodrigo tá de bike elétrica, sai de São Paulo e vai até São olha, Bernardo pela Olha, Anchieta. você Quer tem o dizer, bike elétrica, pegou a inclusive. Anchieta com ela? Peguei a na Anchieta. lateral ali, Fui. andou 15 Tranquilo. quilômetros do centro lá. Tranquilo, Frei fui. Caneca Que até lá que em São legal. Paulo. A Laís também experimentou. Porque a E gente também tem uma- Eu dirigiu também. experimentei, esse aqui ficou desesperado, né? Achando que ia bater. Ó o carro. Foi ótimo. Mas é bem muito legal, massa. muito legal. Mas Você tem uma vê- preocupação também sobre a segurança no trânsito, né? Como é que Não, mas a bike tem um limite de velocidade, né? Então ela mas- limita a 30. Não, Tem não dois. você, mas os Os outros ao outros. seu Não, redor, não, né? Ele anda em lugar que essa Tem bike Vai ciclovia ser pode também. tranquilo. Tranquilo. Pode andar, essa aí pode andar na ciclovia. Essa Sim, dele sim. dá pra andar, É uma porque ela bike. é uma bike mesmo. Anda na ciclovia. Você leva no metrô. E Ó. pode entrar no metrô, tem lugar. Olha o que eu fiz agora. Sabe mais. Olha o que eu fiz agora. Você traz uma alternativa aí de um meio de transporte. No meu imaginário, isso é perigoso.
Pois é, Então, exato. não é uma coisa que tá fácil de aderir. Então, é essa desconstrução que às vezes a gente tem que fazer. Será que o preço do ingresso do cinema realmente é caro? Será que é perigoso Não. andar de Mas falar pra você, bicicleta? eu postei... Coisas assim que a gente tá falando, as mesmas coisas, é meio senso Sim. comum, e a gente pensa, será que isso também não é um projeto pra gente se acovardar? Pode Pra ser. gente se Aí. acomodar, dizer, não vai coisas. dar. Ou, Esse né, discurso- não vou estudar, porque eu não vou ter emprego, né? Como se... Tem né, uma porque às diferença vezes do a mundo relação não é ocidental. nem essa, Eu fui né? para a China em 2010, também já faz 16 anos, né? E em 2010 eu dava aula de gestão de transporte, por isso que essa história toda eu sei de cor, né? 25 anos dando aula já. A minha idade. 24, exatamente. Estava vendo hoje, 24 Pois é. anos e 9 meses de concurso já na Federal. Mas eu dava antes na Santa Marcelina, coisa de moda. Eu já Uhum. E eu cheguei lá, é tudo muito diferente, assim. O povo chinês, ele é continental. Então ele é diferente de um povo insular, né? Ele é diferente do japonês, que ele na ilha ali, demorou muito tempo para eles conversarem com... O chinês, ele é muito abrasileirado, meu. Você não acredita como é que é o chinês na rua, meio-dia. Ele é mais expansivo, ele é completamente assim. livre, ele tá Bate papo com pichando todo O chinês? chinês. Nossa! Aham. Eu achei. Você Gente, cai não sabe pra trás. nada. Não há Aquele- nada. Eu achei que eles eram bem. Não, eles não Não publicam, tem né? Que nada são a ver assim. com Kurosawa, não. Eles são Nossa! aquele negócio. Caramba. Eles são, aquele negócio de pular e andar. Ou pular 10 metros de altura. O chinês é aquele negócio. Eles são. Será que eles são brincalhões. mutantes? Pular Não, 10 não, metros eles de são- altura? Pois é, você vê, eles são continentais. Então, quando você pega um povo mais. É a China que troca, faz xixi no... 1 bilhão e 500. Gente, pensa. O quê? 1 bilhão. Não sabia Como que... assim? Pode falar Conta essa mal, história. Laís. Não, Fala lá, mal. lá na China que faz... Tem, ou é Japão? O quê? Que tem o mictório literalmente no chão. Você Ah, fica a perna... Não, é aquele no chão. Isso aí tem um monte de lugar. Ah, tá. Um monte Lembrei, de já lugar. vi um desses. Tá Eu vi vendo? na Argentina. Ixi, Eu já vi- Na Europa tem um Muito monte. estranho. Eu já vi em Caieiras. Não, mas na, Isso tem. na China é quase todo lugar assim. não, Aí que a era, minha mas xará isso foi aí sair é- de lá. Não Mas era, é mais acabou de sair de saudável. lá. Ela acabou de sair de lá e fala: Tem. Eu acabei. O único privado tem que eu outra. sentei aqui foi o que eu. Porque do lá hotel, tem outra. A medicina tava quente. chinesa, para você, também tem essa. E a postura nossa de obrar, como diz o outro, sentado, é totalmente errada. Isso aí dá câncer, etc, etc. O certo é do jeito Cócoras, que né? milhares de anos o ser humano fez, né? De Imagina. cócoras, é sério. Vamos, é, mal. vamos aderir. Mal. Vamos. Vai ficar na privada. então, enfim. Mas a cultura chinesa, você vê, em 2010 eu já andei a 320 quilômetros. Ô, Aloysio. Trem, meu. Ô, Aloysio, vamos fazer um reality chamado Simple Life Laís no Japão. Nossa, com certeza ia ficar muito legal. No Porque eu ia Japão. fazer vários vídeos contando pra vocês o que acontece, porque tem muita coisa diferente. Eu tenho um Pra amigo que é professor lá, o César, e ele chama, Zari é o apelido dele, porque ele morou no Japão, fez mestrado e doutorado, o irmão dele também morou lá um tempo, e ele é uma figura. Ele, morando lá, imagina, ele é bem italiano, alto, assim, da minha altura, moreno, e ele fala japonês, um tanto bom, e ele foi convidado para participar de uma série lá, da NHK, você não consegue, porque o direito autoral do japonês, o povo insular mesmo, você não tem nem como. Ele tem umas fitas cassete ainda, mas você não acha no YouTube, não acha em lugar nenhum. Nossa, da é- NHK. Nossa. Coisa- O... E esse programa Nossa, que deles. loucura, né? Pois é, e esse programa deles eles convidavam 10 gringos, italiano, americano, brasileiro, etc, etc. E levavam em Monte Fuji, levava para não sei o quê, conhecer locais japoneses. Então, e aí ele ficou conhecido no Japão, Zari, porque eles não conseguem falar César. Ai, Japonês não. Zari. Ele só é Zari. É engraçado essa história dele. Mas você vê, e o mundo é muito, muito diferente, né? Se a gente não tiver empatia. e isso me faz pensar numa coisa, né? A gente já ouviu alguns aspectos aqui que a gente desconhecia da China, né? Então, assim, Sim. o mundo é muito vasto, minha gente. Muito vasto. Aí volta a falar dos meninos. Cultura. Que eles não querem nada com nada. Quantos outros jovens que a gente não está vendo, que a gente não está sabendo o que eles estão fazendo por aí, e aí, de novo, é um algoritmo também que
vai entrando na nossa mente, aí a gente começa a formar uma mentalidade sobre o outro, e o outro, ele introjeta essa mentalidade que a sociedade diz sobre ele. Então, o jovem que não tá nem aí, nem lá, nem cá, será? O que ele tá fazendo no quarto dele, na frente da tela? Às vezes, tem umas coisas... Outra história, né? O meu filho mais velho, que é pai do meu neto. Olha. Bom, ficavam em casa os dois, porque o pai e a mãe trabalhando e tal. Esse moleque, ele levava os meninos para ir para minha casa para ficar jogando a tarde inteira e tal, porque era a única mãe que trabalhava fora, então eles podiam usar a casa. Bom, felizmente, entre as bagunças que eles faziam, eu comia toda a comida da casa, né? Ele começou a compor música. Olha! Ele pegava o violão do pai escondido para ir tocar, aprendeu, sei lá como, e enfim, e compunha, e hoje ele tem todo um trabalho aí ainda nisso, né? Por que eu tô dizendo isso? Às vezes as pessoas estão fazendo muitas coisas, mas às vezes também elas não têm a oportunidade, inclusive, de o fazer, e todo mundo aqui é artista, o fazer, como é que eu sobrevivo? Porque uma coisa é existir no mundo, outra coisa é pagar conta. E às vezes é uma pressão tão grande de ser alguém, e ser alguém não significa nada além de arruma um emprego e paga a sua conta. Isso é. Gente, a vida é muito mais do que isso. Sim. Não que isso não seja importante. Sim. Isso é muito importante. Mas assim, dizer que não há perspectiva, dizer que não estão fazendo nada, eu acho perigoso. E, inclusive, né, ele bem disse, é uma parcela da população de jovens que estão aí nem. Porque tem muito jovem que está ralando muito e que está fazendo coisas brilhantes, só não tem acesso, só não tem oportunidade. E, inclusive, é um processo histórico, né? Porque, assim, os pais dos pais, quando chega na minha vez, qual a estrutura que eu tenho também? Qual a estrutura social? Qual a estrutura educacional? Quais as oportunidades? E, inclusive, isso, se eu continuo, nós, enquanto população, olhando para esses jovens, eles não querem nada, o adolescente não quer saber de nada, eles não têm vontade de nada, a gente está determinando um destino para eles. E isso é muito desonesto. Porque a gente está deixando de olhar para eles e falar assim, e aí? E aí? Me conta, me fala de você. O que você quer? O que você está afim? O que você está fazendo? E aí as coisas começam a surgir. Nossa, é muito interessante. E aí é um questionamento, né? Será que a gente não cria uma arrogância de pressupor que eles estão de um jeito e, na verdade, eles estão fazendo a correria deles? Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito plausível, né? Porque, às vezes, a gente joga a nossa perspectiva no outro, querendo que ele seja só um espelho, um reflexo do que a gente gostaria de ser, né? Eu Não acho podemos isso deixar sensacional. O neném de hoje virar o tio do pavê de amanhã, né? Sim, por isso... Porque esse que é o problema. Você pega uma juventude aí que... Você vê o que está acontecendo nesses jovens aí, estuprando menina, sendo crianças nazista. Aquele menino lá, aquele grupo de jovens lá, do colégio de burguês. Porque é quase um neném, né? Porque o nego acha que ele toma conta do colégio. Cola, passa, né? Aí vai lá... E usa já o símbolo do cara que é nazista. E quando ele é preso, ele faz o mesmo sinal. Quer dizer, o que esse moleque aprendeu da vida, né? O que ele vai ser no futuro? Que idade Que absurdo. tem? 18 anos, Nesse caso, 19 18 anos. anos. Ok. 18, 19, 20. E existe algumas figuras, né, no mundo ocidental que perfilam o nazismo... Sim, hora, só vamos. A gente tá ao vivo e infelizmente algumas palavras o Suri não YouTube gosta, corta. mas Tá. já entendeu que é de um período histórico aí bem complexo. Acho perigoso isso também, e volto a dizer, as coisas não acontecem isoladamente. Se tem jovens... olha, inclusive entrar na questão aí do que tem acontecido aí em relação As crianças às que crianças, fizeram né? um Crianças, adulto né? que tem 18 anos e as crianças que abusaram de uma criança, né? Então, assim, Sim. Teve do cachorro, final do ano também. Ok, mas é toda uma estrutura, gente. Sim, E aí, assim, exato, é ele isso é. que é o negócio. Mas Esse que são é o doidos. problema. Não, isso não é questão Justificativa mental. Nunca. Mas são cruéis, não tem caráter. Então, vamos olhar isso de perto?
Vamos olhar isso de perto, porque nada acontece do nada. Não. Ninguém acorda, hoje eu vou fazer uma maldade. Não, é um Isso coletivo, né? isso, Ele se inclusive mirou assim, em alguém. em que bolha Ninguém que essa fala pessoa isso, está né? inserida, em que ela se sente respaldada Livre para fazer para isso. dizer certas atrocidades e para cometer certas atrocidades. Tá? Por que a pessoa se sente tão empoderada para isso tudo? Qual a origem? Qual a origem disso? Né? Qual a origem do respeito humano e de N ismos aí que a gente pratica quando a gente acha que não tem problema nenhum? Né? Que constituição tem esse sujeito que está aí na sociedade livre, leve e louco, fazendo coisas terríveis? Mas assim, isso não vem do nada. Um garoto de 18 anos que comete um absurdo desse, isso não veio do nada, gente. Não, exatamente. E aí é esse olhar. E aí esse olhar de novo, ele usava né? a camiseta. Tem óculos que o cara usa parecido, entende? Existe uma simbologia. E eu acho que violenta, tem nesse camadas sentido. aí, família, igreja, Estado e etc. Eu acho Pode que falar. vai na. Claro, aqui você pode falar mal de tudo. E eu acho tem essa polêmica, né, que o pessoal fala de ideologias nas escolas. Que eu queria saber da opinião de vocês dois, começando pela Kelly, sobre essa questão que muitos grupos de WhatsApp falam: ai, não quero que ensine ideologia para o meu filho. O que você acha sobre isso? Sobre essa questão? Então, vamos definir os termos, né? Mostra o... Esse cerceamento também do diálogo, da instrução, de ter o debate, é complicado, né? Porque assim, o que não quer que seja dito? E por quê? Tem coisas que eu acho bem ignorante. Quando diz, não se deve falar isso com criança, não se deve levar isso para a escola, mas o mundo tá aí, ó, o pau tá comendo, o circo tá pegando fogo. E por que a gente não pode tratar dessas coisas? Eu acho que existe uma falácia envolvida nisso tudo, que é dizer que a gente critica aquilo que a gente não sabe. Oi? A gente critica aquilo que a gente não sabe. Uhum. A gente olha enviesado, coisa sobre o qual você não tem conhecimento. Gente, precisa ler. Coisas e pessoas, Precisa né? ler mais. Pessoas... Inclusive isso. Precisa sair do quadradinho ali do eu acho, do na minha época, do mas hoje em dia. Nossa, quando a pessoa começa uma... Vou falar mal. Nossa, de gente que fala assim, hoje em dia, quando ela fala assim, geralmente ela está falando de algo que já existe há 100 anos atrás, né? Porque fulano é moderno. Então, a modernidade começou em 1600, por aí, enfim. Então, eu acho ignorância. O que eu acho disso, dessa frase de vetar as coisas? Eu acho ignorância. Entendi. Não quer Também. que fala? Por quê? E você, Aloysio? Olha, eu acredito numa coisa só, né? Eu acredito na ciência. Certo? Fora da ciência, se dê em Deus. E tem outra também, eu estava vendo uma moça ateia, né, ontem. Quer dizer, o ateu, ele é o cara mais reprimido da sociedade, né? Porque você fala que você é ateu na sociedade, o cara é vagabundo, ele não acredita em nada, ele é traiçoeiro, é uma coisa incrível, né? Sendo que eu acho que a ciência, que é o quê? Esses assuntos que a gente tem que tratar na escola. Sexualidade, como se vive em sociedade, o que você deve fazer ou não, questionar o que é certo ou o que é errado à luz da ética e da transparência, ótimo, e não da moral. ótimo. Moral é Boa. totalmente diferente de ética, gente. Moral é a sua moral, a ética não. Certo? É outra história, é outra coisa, não tem nada a ver. Né? Explicar o que é assédio, E às vezes a gente explicar o que é fala... poder. A gente fala do nosso universo ali, do nosso micro-universo, e desconsidera outros tipos de realidade. Uhum. E aí é onde as discriminações elas vão se perpetuando. Eu não sei do que eu estou falando. Eu acho que... porque as meninas hoje em dia, porque os meninos hoje em dia, porque na minha época... Gente, do que a gente está falando de verdade? Olha para o mundo. Na China, a privada deles é diferente da nossa. Está errado? Não. Lá vira ao contrário a água. A Laís não gosta.
Não, eu só falei que eu prefiro, tá vendo? Olha aí, eu falei, eu prefiro. Então, ó, vai fortalecer aí Não. a Mas musculatura. com certeza, se fosse Fica pra de fazer, até cócoras. gravava. Porque, olha, deve ser o máximo. A CVT é uma questão de método, né? O chinês, a escola, também estava vendo outro dia aí, podem procurar também no YouTube, tem a criança na China, até 10 anos, ela não pega numa caneta, não pega no lápis. Tudo, a molecada pega, tá na experiência. Por quê? Até porque é difícil você com menos de 10 anos escrever qualquer palavra ali, né? Aquela coisa doida. Então, você tem até essa idade de 10, 12 anos, a criança tem que resolver problemas. Chega na sala ali, ele vai resolvendo. A ciência é isso. Aqui no mundo ocidental, né, a gente tem que aprender o abecedário, A, B, C, D, formar palavras, formar sílabas para aprender a escrever. E a escrita é uma coisa hiperfuncional, né? Você com 14 anos não souber escrever, nem entregar jornal você vai poder, né? O Zema já não vai te contratar. Né? Analfabeto não tem lugar no mundo ocidental, né? Então, enfim, você vê como é que é essa questão. Então, a China é outra convivência. O mundo oriental. Nós temos um vizinho que é japonês, o Caio, que vende ovos. Ele é o engenheiro que virou... Oveiro. Oveiro. Na verdade, ele não precisa mais Engenheiro andar oveiro. com o barulho do carro do ovo, porque ele já tem muitos clientes. Então ele já é o carro Ele do não- ovo mais discreto. Só tem Ele- os ovos gigantes. E o ovo dele é bom? Maravilhoso. Maravilhoso. Dupla. Ele passa na Gema porta do carro dupla. direto. Ah, tem que levar uns ovinhos pra gente, hein? Você pode levar seus ovos que a gente vai apreciar, né? Ele é engenheiro formado na USP, na década de 70. Quando entrou já o CAD, ele era de prancheta, né? Então ele já perdeu o emprego ali, né? Quando eu vim para cá em 82, 83, na Paulista tinha um lugar que chamava Engenheiro que Virou o Suco, que era um filme, né? Inclusive, mas que não era engenheiro. Era um outro trocadilho, que era um filme brasileiro famoso na época, e o engenheiro acabou virando, né, empresário, porque não tinha na época, na crise de 75, 76, não tinha mais trabalho para engenheiros, né? E o Caio é um desses. Mas a filosofia oriental, ela é o inverso, né? Você sabe o número 0 quando entrou na matemática no Ocidente? Pitágoras? Depois que Marco Pitágoras não tinha a imagem do zero. Ah, Ele, tá. ele era geógrafo, geometria. Aham. É geometria, então não tinha noção do zero. Só com o Marco Polo, aquela história que começou a vir na Rota da Seda e que não foram nem os chineses, nem nada, foram os árabes, que a numeração 0, 1, 2, o jeito da gente escrever, você pode pegar até a fim da Idade Antiga, romanos, tal, era tudo ainda o alfabeto. Como é que você vai fazer conta? 30 menos 12 em número, algarismos romanos, né? Nossa. A ideia do zero não existia, o zero. O zero é aquele que não tem ponta, vem da geometria também. O 1, o 2 é um ângulo, dois são os ângulos. ângulos. Ele é mó São os legal. ângulos. O 3 são 3 ângulos que tem no número 3. Aham. Olha. E o zero não tem ângulo tem nenhum, ângulo. é zero. Então, Olha. E zero é não tudo representa também uma vazio. quantidade, né? que é não o se quê? tinha essa Qual é a noção. ideia de zero, né? Zero é o quê? É O um vazio, nada. não ter. É o E o nulo. Ocidente, no Ocidente é o ser, o ter, o existir. O Ocidente tudo tem. Não tinha Né? como não E ter. o Oriente é o não ser, o não existir, Não não ter. ter. Por quê? O Caio falou assim, ó, pensa no mundo, o que tem mais no universo? Matéria ou é espaço vazio, né? Somos 0,00 não sei o quê de matéria no mundo que é vazio. Mas na verdade não não nada, tem, o não tem ser. matéria, né? Na verdade, quando os nêutrons e os prótons não conseguem se A matéria, encontrar, assim, tudo digamos, um não é planeta, uma coisa assim, nossa, eles se grudaram. juntar É todos um os negócio planetas assim, ia dar ínfima participação do que é o universo. Ou seja, sim, sim. não somos nada na hora do dia, né? Nem materialmente, nem temporalmente, né? Eu falo, você acredita que que existir seres vivos no universo? Beleza, acredito. Mas que a gente vai encontrar algum dia algum ser nesse universo? Eu Alguém vai- acredito. Eu não acredito. Eu acredito. Eu não Não E acredito. Fora você, do planeta Kelly? Terra, você E diz? você, Kelly? Ah, Planeta não, Terra, isso que a aí gente sim. vai encontrar. Sinceramente, Agora Se acredito. encontraremos. Sinceramente, Se é não- uma se existe, discussão que pode- não me mas se existe- pega. Porque eu acho que tem tanta coisa da realidade, da existência que está acontecendo aqui,
que Então, sabe? é o seguinte, tem que chegar à conclusão que não vai mesmo, porque teoricamente quase é impossível e temporalmente, imagina, você tem que estar na mesma época, ao mesmo tempo, durante bilhões de anos, tem alguém que tem a mesma nossa capacidade. ao Mas mesmo aí tempo, entra na nossa questão de perspectiva. perspectiva da ciência. É a da nossa perspectiva da Isso é ciência. uma noção interessante, né? Porque Caraca, quando... aposto que vai ser Buracos isso aqui. negros, Porque como a transferência, história, aí a pode história até da ser. humanidade é dividida, né? Desde o período lá neolítico, paleolítico, Idade Antiga e tal, Idade Média, e aí, descobrimento da América. Descobrimento. né? Uma mas coisa é um que já descobrimento. Tinha um estava. paninho em cima, tirou, tá descoberto. Nossa, perfeito, né? Vimos aqui. É, os povos que chegam ao continente americano, eles estão na Idade Média. E os povos que estão nas Américas? Em que idade histórica eles estão? Sim, exato. Só nessa Não história existe. é temporal. Não Atemporal, mas Então, assim, quando a gente conviveram no fala, mesmo inclusive, momento. dessa invasão e tudo mais, nos invadem, né, considerando que eu sou brasileira, mas também se não fosse isso, talvez eu não existisse, porque Uhum. né, vem aí da miscigenação. Se enfia a goela abaixo uma Idade Média. Uma noção de humanidade, uma noção de existência, uma noção de ética, de sistemas de modo de organização de vida, de modo de sociedade. Então, assim, é um arrastão assim, de tudo que poderia vir a ser esse continente. Enfim, aí a gente faz toda a digressão, né? Colônia de povoamento, colônia de exploração e tudo mais. Então, quando a gente pensando no povo brasileiro, nós somos um povo jovem, o continente jovem, se você for pensar no planeta, e aí é uma fração dentro da cronologia do Big Bang, vamos pensar nesse sentido. Gente, aconteceu tanta coisa antes da gente, tantas espécies que já vieram e que já desapareceram. A gente vai viver um segundo aqui. Então, falar sobre isso ou aquilo, certo ou errado, que tem que homem, mulher, que velho, que jovem. Gente, isso é tão mais vasto do que isso. E a nossa tendência é considerar que o mundo que a gente vive hoje sempre foi dessa maneira. Que a cabeça, a organização, o homem e a mulher, sempre foi dessa maneira. E não, gente, já aconteceu tanta coisa, sabe? E, nossa, antes de ter essa privada, tinha tanta outra coisa que fizeram, tantos mecanismos, tantos instrumentos, tantos surgimentos, tantos desaparecimentos. Alexandre o Grande fazia tanta suruba. Sim, eu acho que o Calígula vem. Eu fui, olha, tá falando disso uma vez. Suruba. E naquela época não era suruba, não existia nem a palavra Qual era o suruba. nome? Não existia a noção de suruba. Era só. Para. O Não devia quê? ter nada? Não, quê? não Não devia tinha ter nome. nome, não tinha nome. Não tinha nome. É, esse que é o ponto. Com certeza com certeza tem. Poderia. Gente, Mas Que não tinha devia o ter nome, nome. tinha, mas a noção, será que tinha noção de que aquilo Do era que uma... era? Era uma não, orgia? não. Eles, isso pelo não. contrário, né? Eles- Pelo é contrário. É esse o ponto. Às vezes a gente considera coisas hoje, a gente fixa numa ideia hoje, só que em outro momento ela já E ele- ela não foi. Ela não Kelly, e assim, eu li que os imperadores eram vistos como fracos se eles não ficassem com homens. Entendeu? Então, na Grécia Antiga tinha essa coisa, né, do efebo, Tem né? aquela O- série Game of Uma Thrones vez mostra eu muito fui sobre isso. na Itália, eu fui na Vila Adriana. Vila Adriana é um lugar perto de Roma, onde o Adriano ia, passava férias, e levava o pessoal e tal. Aí eu vi um gato lá, e era 40 quilômetros do lugar. Eu fiquei imaginando assim, esse gato, de onde ele... Será que é da época do... O gato fica ali em volta, né? Já tinha gatos ali, naquele lugar. Será que há quantas gerações esses gatos já não estão aqui e vão ficando nesse lugar, né? E ali, desde, né? Tem coisas que acompanham, não estou falando, tem tanta coisa que é efêmera e outras que continuam, né? Na nossa realidade. Mas cultura, né? que eu tava E a cultura é passageira. que eu estava falando na Grécia Antiga, né, que é o período do nascimento do que a gente conhece hoje como filosofia, e aí tem que fazer um recorte, que é a filosofia grega, né, porque existem filosofias, era muito comum que o mestre se envolvia amorosamente. Até usar o termo amoroso é estranho, porque que é amor, né, gente? Pensar na Grécia Antiga e etc. É uma relação. Era natural isso. E partia de um princípio de uma admiração.
Nossa, eu queria O viver naquela discípulo época. e o semestre. Sim. E aí, Não é? Por isso que tem aquela Aí- história tipo, muitos técnicos também, eu acho que ficarem abusando, assim, sabe? De crianças hoje em dia. então, não dá Tem um pra. filme, não sei vejam se é um assim filme. que se Eu acho desenrola. que- Não, é, Vejam um não filme acho que que é chama assim. Ágora. Não é. Você acha que... Vejam um Ágora. filme. É Ágora, se não me engano, é Ágora. Vejam agora o filme Ágora. Agora Não, mas é o lugar da discussão, da assembleia, Exato. a praça onde se Lá onde se reúnem reúnem as pessoas. para né? os Ágora. debates. E, Né? E os gregos eram bem preconceituosos. Não, mas então- Pode falar mal dos gregos? Pode falar mal. Os Então, gregos, agora, eles é. eram xenofóbicos, machistas. Pode falar. E tudo que Porque é ruim. assim, grego, o homem grego, né? O homem grego era, primeira coisa, grego. Grego. Cultivava a Se ele beleza fosse de outra nação, não Não é. era- Sabe aquela coisa? elitista. Todos são iguais, mas não são mais iguais que os outros. Os antigos George Orwell. estadunidenses. Então, os escravos não eram considerados um cidadão grego. E homem, né? Do sexo masculino. Então, é isso. Falei mal dos gregos. Gosto da filosofia, estudei filosofia, mas vou te contar. Podia ser melhor, hein? Inclusive, Essa linda, inclusive, mas- Esse filme, Ágora, eu passei em Alexandria. O que acontece? É bem nesse momento. é de época? Aqui, ó. Tá em qual? Tá em qual? Você vai achar facinho, 2009. É com essa. Como é que é o nome da moça? É famosa ela. Elizabeth Taylor. Enfim. E é a história da Hipátia. A Hipátia é uma filósofa que ela dava Raquel aula. Weiss. E Weiss, ela- Weiss. e Rachel Rachel Weisz. Rachel Weisz. ó, Weisz. Rachel Weisz. Ah, Rachel que Weisz. legal. Raquel Weisz. Veja. Aham. Vou assistir. Raquel Weisz. Vou assistir. Teve uma época lá em mesmo. Ouro Preto que, por N motivo, teve uma greve de alunos que a gente estava querendo tirar uma professora e eu montei lá. Engraçado, a turma do turismo é muito engraçado, que a maioria meninas e eles são muito organizadinhos, né? Que você pega, vamos fazer greve com a turma da química ou da turma da engenharia. Vamos fazer um plano de Puta ação para bagunça. fazer a greve. Não, a turma simplesmente montou as barracas, vieram com um monte de barracas, fizeram 10 barraquinhas assim, uma do lado da outra, colocaram igual o leão de montanha, da montanha, pegaram um monte de pedras e escreveram, estamos em greve, tipo assim, sabe? Aham. Aquele leão da montanha é um... Saída pela que direita? não, é que o pessoal aqui no estado de São Paulo tem um grupo de jovens, os jovens vão passar férias, né? Num lugar que chama Leão da Montanha, que é tudo organizadinho, é jovens, né? Então é muito engraçado você ver. A primeira coisa que eu fiz foi: vocês vão ver esse filme aqui, que é para vocês entenderem essa relação. Porque o que acontece? Esse filme se passa, ela era tipo uma cientista, uma filósofa que trabalhava com a racionalidade. E tinha os judeus na Ágora que frequentavam e estavam os cristãos. Os cristãos estavam começando Se formar ter enquanto um grupo identidade, social. enquanto grupo Tá. de identidade. E quem eram os cristãos? Só plebe rude mesmo, o pobre total. Romanos. Os romanos estavam ali, tinham os romanos que cercavam ali um pouco, que era Alexandria já, os romanos tinham levado um pau, né, do Alexandre e tal, e tinha esse lado grego, então o filme é muito bom. E tem a crença em mitos, né, em imagens, deuses que eram de imagens, e aí você tinha uma religião que era macedônica, né, que acreditava em vários deuses, e você tinha duas outras religiões, que são as únicas, acho que praticamente, 2 ou 3 que tem, né, acho que acreditam em um Deus monogâmico. E aí eram os judeus e os cristãos, que aí os judeus e os cristãos contra os caras que acreditavam em vários deuses. Então vale muito a pena ver esse filme, porque dá esse contraste que a gente tá vendo hoje. Anotado. Vamos assistir, hein? Vamos assistir. Eu não vou falar mal, mas eu vou falar uma coisa. Mas você As pode falar mal. Elas... eles só brigam, né? Exato. porque Eles você não só dá brigam e liberdade do fazem outro a gente acreditar em outra brigar coisa. e assim, é uma punição, são tão punitivas. Gente, eu concordo com você. Acho preocupante, porque religião é uma coisa e espiritualidade é outra coisa. Total. Total. Por falar nisso, queria agradecer aqui o Jarbas Maris, que está aqui, que é músico maravilhoso. Ele estava falando aqui que o filme era o homem que virou suco
com o Drummond, o Zé Drummond, primeiro filme do Zé Drummond, um dos primeiros, muito bom. A Simone tá aqui também, tem um Beijão. pessoal aqui, viu, que tá... Beijo, gente. Pessoal. Ouçam também os outros episódios Isso. completos no Spotify. É só digitar. Pode Pode falar falar mal. mal. Pode falar mal. Gente, eu concordo totalmente com essa questão de religião. Eu acredito que tem muitas Seja- religiões que são praticamente seitas. Religiões Tem é uma coisa, religião espiritismo, espiritualidade, Exato, na verdade, exatamente. é outra, Tem detalhe. uma específica que eu acho bem complicada. Não vou falar para não gerar polêmica, mas é uma que você não pode doar. Você não pode doar sangue. E assim, eu acho que é uma seita. Porque assim, já pensou se alguém tá morrendo, a sua família, não pode. A construção da seita é isso. Tem um podcast que eu ouço muito da Carol Moreira e da... Não é Mikan, é Carol Moreira, que chama Modus Operandi. Elas têm um episódio que é seitas. E mostra como as pessoas constroem uma seita. Eles impregnam em você uma ideia absurda. E aí você perde o seu Tem a sua auto... identidade, a Sim. sua auto... E tem uma, Determinação. E tem uma coisa de uma intolerância, de uma verdade absoluta. A gente está falando o tempo todo aqui, gente. Existe muita coisa nesse mundo. Não dá para dizer que isso é o correto, absoluto, verdadeiro em última instância. Complicado, né? As experiências humanas também denunciam outras coisas, porque você... eu, por exemplo, sou uma pessoa muito espiritual. Mas Sim. eu não tenho religião. E eu já tive. E eu não consigo mais. Por quê? Porque é um lugar de opressão, de ditar regras, sabe, de encolher a possibilidade da existência. De coisas assim, que pra mim não tem sentido. De onde que você tirou essa ideia? Que isso não pode? Né? Não vou nem entrar no mérito de céu e inferno, porque etc, né? Enfim. Sim, eu acho que quando a gente tem isso, que é o estudo, os professores ali estimulando o nosso pensamento criativo, a nossa autodeterminação, a gente fica mais esperto. Até pra alguém manipular a gente, seja no relacionamento tóxico, seja numa seita, a gente fala, epa, não é bem assim que funciona. Eu acho que um bom marcador disso é para o bem. Estamos felizes? Ou Exato, estamos acho que- oprimidos? Estamos satisfeitos? Estamos vivendo a vida plenamente? Ou estamos cerceados na possibilidade de Ter a existência? fé, só ter a fé. Aí, né, aí é melhor rever. O problema é que exatamente isso, a lavagem cerebral, ela fala que é pro bem. E aí o seu parâmetro de bem, ela constrói um bem que favoreça a ela. Entendeu? E tem uma coisa, um bem inalcançável, gente, porque vai falar, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, gente? Então, assim, os dogmas das religiões monoteístas, que eu conheço um pouco, se você for pensar a complexidade do ser humano, inclusive, assim, a partir da psicanálise, se a gente for pensar sobre isso, da constituição histórica das sociedades, dos modos e costumes, gente, é complexo demais dizer o ser humano é isso. E mais, né? Todos somos iguais nas experiências, na manifestação, ou no que sentimos, ou em como constituímos, como compreendemos a realidade. Complicado. Inclusive, ele já faleceu, o arcebispo Desmond Tutu, acho que é Tutu que pronuncia, e eu li que eram compilações de sermões que ele fazia, né? É um livro muito bacana que chama Deus Não é Cristão. E aí tem um trecho que ele tá falando num país africano, e aquilo me pegou, que ele diz: qual a possibilidade de uma pessoa nascida na Síria, na Nigéria, que são países muçulmanos, serem cristãs? Próximo Qual a a zero. possibilidade Zero. de um oriental ser do candomblé? É uma questão cultural a religião também. Sim. A religião se desenvolve culturalmente de uma necessidade humana de uma expressão, né? Porque o surgimento da religião e do teatro, eles estão ali juntos, né? Na expressão do ritual e tudo mais. Então, assim, dizer que
todas as pessoas exercem essa espiritualidade, que também é um mistério, dizer o que é espiritualidade. É um mistério sobre isso. Sim. Também. É o que você falou antes, é muita arrogância, né? Sim, com dizer, certeza. Inclusive dizer que a gente vai pro inferno. Sim, a gente é muito arrogante em muitos momentos. Então, quando a gente para e pensa, fala assim, será que eu tô sendo arrogante? Será que eu não tô sendo presunçoso de achar que a minha opinião é melhor que a sua? Será? Será? E opinião é uma questão, né? Opinião é opinião. Como o eu professor acho falou, ciência é ciência. Exato, exato. Eu acho, então, mas o quanto você tem propriedade sobre isso Exatamente. daí pra, né? Sim, sim, com certeza. Pra ir atrás. E mesmo questões já concretas, já estabelecidas, ainda assim tem um espaço para vir um artigo e derrubar a questão que já está estabelecida. Então, nem mesmo algo que é concreto pode ser concreto irrevogavelmente para o resto da eternidade. E imagina uma opinião. Não, isso. Então, tem uma dica que eu queria dar pra vocês, né? Claro, uma dica maravilhosa e também pra todos, para todo mundo que tá ouvindo. Foi uma pesquisa, tá? Tem um artigo, é ciência. Tem uma fruta chamada tamarindo. Conheço. Nossa, essa é antiga, hein? Também. Essa fruta, Tamarindo. a ingestão dela, não sei os detalhes e não sei com qual quantidade, mas a ingestão dela, no geral, você consumindo, você consegue liberar do seu corpo 93% dos microplásticos. Poxa, que interessante. É? Não Sim. sabia, não. E assim, Legal. tamarindo tem disponível lá no Mercadão Municipal, uma fruta que é de origem Ela é meio azedinha. da Índia, do país da Índia e é africana. Muito barato. É isso que a Muito gente barato. acabou sabendo. É Só que aqui azeda. só que Você aqui no conhece, Brasil, Laís? Conheço. Eu Só não eu comi. não gosto do cheiro daquilo, eu não consigo comer tamarindo. É, Eu não então, comi, mas não, se eu você tomava- tem a pensar, tamarine, Muito que eles fizeram curioso, já um que como me dá remédio. esse Tamarine aspeiro, eu conheço também, mas eu não Tem, usei tamarino, também. né? Tamarine, tem vários É produtos, porque pra... tem gente que não Esse gosta daí, da o fruta. tamarine intestino. é pro intestino. isso, tem um artigo que fala que faz sentido, né? Deve Por que isso que é. tem um artigo absorção de... e esse artigo, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Esse artigo sugere que o consumo de crianças em desenvolvimento do tamarindo já melhora muito o processo de aprendizagem. Por quê? Porque você tirando tirando bastante microplástico do desenvolvimento, você aumenta o potencial até de aprendizado das crianças, dos jovens, e porque a neuroplasticidade vai até os 18, mais ou menos. A neuroplasticidade é pra vida toda. É. Não, assim, exato. Já. Mas o o potencial dela O maior. que acontece é que, assim, a gente, digamos que a maturação do nosso órgão, que é o cérebro, ela se encerra em volta ali dos 23, 24 anos, né? Que são os estudos da neurociência que dizem isso. Mas, em termos de neuroplasticidade, a gente conserva essa capacidade de gerar novos neurônios, novas trilhas neurais por toda a vida. Que legal. Por toda a vida. Qualquer coisa que você aprenda já gerou outras conexões. Nossa, que incrível, e né? você continua ativo. E é legal essa coisa do tamarino. Vamos pesquisar, gente. Pesquisem. Ele falou, mas não acreditem. Vamos Exato, pesquisar também. pesquisem aí. Joga Pesquisem aí, Saúde intestinal. revista Nature e Science. Não, jogando aí a pergunta. Não, verdade gente, esse Cuidado com a IA. Zoeira. Saúde intestinal Cuidado é saúde cerebral Gemini. e saúde mental. Sim. Estão ligados no movimento, né? Tem um Aquela- sentido, né? Aquela conversa que o nosso intestino produz 80% a 90% da serotonina, que vai, né, que é um neurotransmissor, que vai chegar Que até vai na chegar cérebro pela veia cava. E aí tem uma coisa muito legal, me fez esse gancho aí. Cuidar da saúde intestinal produz um benefício de saúde mental. Ou seja, a gente tem um alto índice hoje de adoecimento mental, né? A gente está vendo uma Medicina pandemia. chinesa é totalmente Exatamente. voltada. Tem A até gente um cara agora que tá fazendo os- até sucesso, que ele se Os bate. É um fermentados. chinesinho que eles se mexem muito, né? O chinês é muito engraçado. Eu chego lá
tava em Hangzhou, que é essa cidade que segunda cidade que o repórter da Globo foi. Que a Globo agora, depois de... Foi em 2010, agora que 16 anos depois que a Globo descobriu a China, né, cara? Como o Brasil tá atrasado. E você chega lá na praça, 10 horas da noite, tem mais de 50 velhinhos lá fazendo Tai Chi Chuan, coloca música, eles vão com aquelas espadas de madeira. Quer dizer, o cara que toma conta do corpo lá, coisa mais louca em Xangai, o McDonald's vazio, não tinha uma alma viva. E eu, já com uma semana sem comer comida meio ocidental, já você fica assim. Mas você vê como é que é uma questão Mas de é uma luta de também. costume. Então, mas é uma Muito luta disso. também essa segurança alimentar, né? Então, assim, quanto de processado que a gente consome, comida condimentada, cheia de conservantes, e aí a longo prazo a gente vai ter o quê? Né? Com Sobre o certeza. nosso neurodesenvolvimento, sobre as nossas capacidades, as demências que vão surgindo, porque a população vive mais e tal. Então, assim, e é o que a gente estava falando há pouco tempo atrás, né? Sobre atividade física, né? Esse corpo, ele está durando muito. A expectativa de vida hoje, ela é longa. Então, assim, o que a gente faz na vida para manter com que esse corpo nos leve, porque é pelo corpo que a gente conhece o mundo, é o corpo que nos dá o contato com o mundo, né? Como que a gente preserva esse corpo? E quando eu digo corpo, essa coisa de mente e corpo é um problema também, que isso aqui é uma coisa só. Exato. Tá? É um organismo exato. que tudo funciona numa grande orquestra. Outra coisa, a gente não usa só 10% do nosso cérebro, a gente usa o cérebro inteiro 100%. numa orquestra maravilhosa. E aí, como é que a gente cria espaços... não sei como é que eu vou chamar. A gente estava falando de previdência da saúde, vamos né? começar, vamos fazer então o quadro aqui. Pra Pode pensar, falar mal do sedentarismo? Pode falar mal de sedentarismo. Pode falar mal? Pode falar mal de mim também. Não, não. Eu sou super sedentária. Ah, Então, é que agora, né, a idade está batendo e a conta está chegando, né? Mas a gente, assim como a gente estava falando de outras coisas, né? Um desestímulo de repente participar, de ter uma vida cultural mais ativa, né? Fruir mais de objetos artísticos e tudo mais. A atividade física também, né? E a gente é sedentário agora, assim, antes... Mais ainda. assim, de Literalmente não não ir sai a de pé casa. para os lugares, né? A gente tem controle remoto, então o nosso corpo é feito para economizar energia, inclusive. Então a tendência é a gente ficar. Sim. E como é que a gente sai, né, dessa coisa assim, política? Como é que Eu a gente joga esse corpo? Eu acho que tá, assim, gente, sou Modelo formado... profissional da Eu área, sou conta formado, aí. sim, eu sou formado em educação física pela Personal Unip, trainer. pelo um mestre no Brasil, assim, um dos maiores pesquisadores foi o meu professor, que é o Emerson Luiz Teixeira. Um beijo aí pra você. Logo, logo tem um amigo que vai estar aqui no podcast falando sobre esse assunto que é super pertinente. Legal. E ele falou isso exatamente o que você falou. Isso lá em 2017. Gente, corpo e mente é uma coisa só. Não existe físico sem o psíquico. Tanto que a Unip, ela oferece psicologia da educação física. É um semestre Bem inteiro legal. robusto. Bem legal. Porque é muito... se você parar pra pensar, tudo que é corpo é educação física. E o cérebro é corpo. O cérebro é um órgão. As sinapses, todo esse processo elétrico, tudo isso é um processo químico, físico, elétrico, fisiológico. Uhum. Então, não tem essa separação mente e corpo. É uma coisa só. Então, quando você cuida do seu corpo, quando você vai treinar, não é pra só ficar gostosa, é porque uma pessoa saudável é uma pessoa bonita. Isso é fato. Posso falar mal de academia? Pode falar mal. Você me fez pensar numa coisa, de novo, né? As coisas que a gente ouve, vai reproduzindo, e aquilo vira, de fato, um conceito, uma noção pra gente, né? A hostilidade que eu tenho com o ambiente de academia, por exemplo. Por quê? Nunca foi sobre a saúde. Sempre foi sobre a aparência. Sempre foi sobre o status de estar naquele lugar. E da performance, né? E aí, isso é muito desestimulador.
Sim, pra gente habitar esses espaços, né? E aí eu fico pensando, pô, é meio antinatural, né? Você fica lá na esteira. Pô, eu devia estar caminhando numa praça. Né? Né? Você concordo. fica lá puxando ferro. Pô, eu Concordo devia também. estar, não sei, subindo É uma muito- montanha, Hoje em matando um dia, bisão. Ainda mais, hoje em dia a academia tá uma coisa muito estética. Ai, as pessoas começam a fazer academia no meio do ano, pro final do ano ficar bonitona. Mas eu sempre fui do esporte também. Eu fui ginasta. Olha, que legal. Eu só não fiz educação física mesmo porque eu Entrou sabia. a pandemia aí. Na verdade, já sou da bobear. comunicação. Eu falava demais antes de pular. Aí, mas é essa a questão. Por que também não fui esse é o que é o ponto. Por que eu não fui da educação física? Por causa da academia. Eu não sei se eu ia aguentar ficar o dia inteiro, às vezes, talvez, sendo personal de alguém, dentro de uma academia com ar-condicionado, vendo gente. Mas aí tem aquela questão, você não precisa ser necessariamente uma personal de academia. Tem várias questões tem gente que faz Muay Thai na praça. Eu conheço uma amiga minha que faz Muay Thai na praça. Sim, isso Ela vai até a praça e faz Muay Thai. ocupar os espaços Sim. públicos, né? E para Públicos. fazer, e de novo, atividades coletivas. Porque Sim. na academia que também tá todo mundo no seu no mundinho seu ali, fone né? de ouvido. No seu fone de Sim. Não, ouvido. fala mal. É. Fala mal, agora do lado de casa, uma dessa moda agora é a fit, né? Aquele Ai, negócio. nossa. Eles abrem às 6 da manhã e fecham às 10. Depois abre às 4 da tarde e fecha às 9 da noite, tipo assim. E 6 da manhã já Segunda começa a a turma sábado. correr. É uma alegria, né? Eu acho assim, tão alegre, sabe? Todo dia tem um aniversário, né? Parece que essa turma faz aniversário todo dia. E fica aquela coisa que é aí que eu falo, né? Passa numa... tão alegre que passa por falsidade. Minha mãe até né, cara? Sabe brincou. aquela Minha mãe coisa? até brincou. Eles É são muito buffet felizes. ou é fitness? nossa, É são buffet, é assim, buffet. Porque é o dia inteiro cantando parabéns. Mas aqui Ou eu. porque todo mundo. Porque tem esse negócio do outro se ajudar, não é? A academia fitness, ela é todo mundo. Não tem quase equipamento, tem uns Não é? pesos, e não tem esteira, não tem nada disso. Eles correm na rua. Ah, E aí faz interessante. tudo meio coletivo, tal, aquela coisa de. Crossfit. Crossfit. que Junto chama. com dança. Exato. Essa academia eu não entendo o que é, mas Sim. ela é um crossfit junto Crossfit, com dança. Tem horário que é crossfit, tem horário que é dança. Gente, tem horário eu que é quero fazer um pouco aqui o advogado do diabo, né? Bora. Gente, mas assim, você entende que isso é uma perspectiva nossa. Não, Às eu vezes, entendo, o pra- Duque é do lado da minha casa. Não, né? não tô nem falando no seu caso específico. Tô brincando. Tem pessoas que funcionam num ambiente fechado e aquilo desestressa ela, entende? Ah, com certeza. A Todos educação maduros. física é uma área muito vasta. Tem uma academia que eu sempre vou aqui, que inclusive, podem ir no meu perfil, perguntar como faz para chegar, chama Ride State. Eu fiz estágio lá. É uma academia de bike indoor que tem um videogame. Ou seja, legal. a sua bike é um joystick e o seu avatar tá ali na tela. Então Gente, você que compete com quem tá na sala. Aí traz aquela coisa da coletividade. coletividade. Você compete, é uma competição saudável, gostosa. É uma alternativa interessante. Criar um jogo para estimular para você É o- gerar motivação de fazer aquilo. Paulo ali. Freire Que puro. jogar é uma delícia. Paulo Mario Freire Kart puro, Fitness. Pronto, essa é ludicidade. a nova academia do Mario É. Kart. Queria ter uma festa agora, tá vendo ontem, né? Que a turma todos de fone de ouvido, porque o barulho tava muito exacerbado, os vizinhos reclamando. Aí eles colocaram todos de fone de ouvido, mas tá uma curtição. E o cara filmando aquele silêncio, todo mundo. Assim, todo mundo Isso. de fone de ouvido curtindo, todos na mesma vibe, né? Que a música é a mesma, para todos os E fones. aí cada um regula o seu volume, né? Com o cara queira. Quem não quer ouvir a Alternativa. música. Mas a turma dançando. Eu falei, não, olha que loucura. Sim, né? Que eu música, gente, eu já fiz muita trilha. Trilha, Ai, trilha é bom. é educação física. É Sim, educação total. física. Trilha é educação física. Natália esse, ama, né? é esse Natália o ponto. gosta de- Quando pensar em atividade física, você não pensar sempre no ambiente de Não, academia. Existem não. N coisas que a gente pode fazer. Né? Às vezes, até assim, dar banho no cachorro é um puta de um exercício. Jardinagem é um puta de um Não, aí. exercício. Não. Não é. Então, A gente não pode confundir atividade Educação física. ter um física corpo ativo com exercício com físico. exercício. Atividade física a gente faz o tempo todo. O exercício físico é uma atividade, é algo que você se propõe dentro de
de um horário, uma linha de tempo que você dedicou pra isso, pra cuidar Ô, de você. Rodrigo, e assim, a gente precisa mesmo. Deixa eu colocar uma questão assim. Antigamente, em que a gente tinha outros, não tinha meios de transporte, enfim. Em que a gente tinha um corpo ativo, é isso que eu falo, um corpo ativo, um corpo em que você faz coisas, vamos pensar, o agricultor e tudo mais. Talvez esse humano não precisaria, né? O Neandertal e tudo mais. Conforme a gente desenvolve tecnologias de conforto, vamos dizer assim, aí a atividade física, por isso que eu falo que é antinatural. Ela vira algo. Eu não consigo, talvez, nem verbalizar, mas assim, eu tenho que fazer atividade física. E porque eu não vivo ativo fisicamente, Exato, naturalmente. mas Entende? mas é exatamente isso. O exercício físico, ele entra como uma resposta a um estilo de vida que você abandonou. Certo. Ou seja, ele é Apoio. um apoio e uma salvação. Total. Porque se você não faz atividade física, você morre. Posso te dar um exemplo? Pra se eu falar pro Rodrigo isso, Rodrigo, ou pessoas que é professor de educação física, a pessoa quer morrer. Eu fico hoje, por exemplo, o que eu fiz de exercício físico? Lavei louça, passei pano no chão, nanana. Isso é exercício físico? Não, é Isso atividade é física. É atividade física. Certo, A certo. atividade física tem mãe de família, de casa, que mãe que fica em casa, que faz o dia inteiro. Mas ela precisa dedicar meia hora que seja para uma yoga, que isso sim é um Exato. yoga. Entendi. Exato. Não precisa ser Exato. academia. E Entendeu? Não exatamente, é necessário. Mas assim, uma exatamente. meditação, ficar esticando o corpo, sabe? Vamos Porque fazer, vamos combinar de pegar todos os convidados. Isso é um convite, viu? Todos os convidados que já passaram por aqui, que são pessoas maravilhosas. A gente faz uma aula, fecha uma aula na Ride e faz uma aula ia ser especial. muito legal. Amo. Uma aula especial, pode falar mal, mas não só pode falar mal, aí vai ter que pode pedalar bem. Tem que pedalar bem, Quem porque chegar primeiro. o nomezinho, quem chegar primeiro vai ganhar um prêmio maravilhoso que a gente vai ver ainda. Seus prêmios, né? Olha, comigo é só alegria, Pô, é aí só dá prêmio. mais ânimo, né? Quando chama a galera assim. Sim, Ah, pode fazer de também time, era se educação fechar, física, fez. se fechar a sala. Eu sempre Publicidade. fugi de educação física, gente. Eu sou da eu amo. intelectualidade. Ai, Péssima. Sim. Péssima coisa. Que é essa história, né? Os atenienses sou e mais os de andar. espartanos, né? Sim. Os espartanos são do. E se você for dos dois? Eu sou Então, dos dois. porque Você- eu você saí da vê- faltou educação estimular física. o meu lado espartano, né? Você Mas vira nunca é uma tarde pra suprema. começar. Você vira uma Nunca é suprema. tarde. É claro, você dobra. Você tem um corpo de yoga, você deveria começar a fazer um yoga, uma coisa diferente. Eu Legal. acho Vamos também. lá. Eu acho que como a gente voltou, você mesma trouxe isso pra gente. Uhum. Corpo e mente é uma coisa só. É. Então vamos viver isso também. Uhum. Né? Tipo, então quando você cuida do seu corpo, você tá cuidando da sua mente. Com Você tá falando, a mente fala, obrigado, Kelly. E é Obrigado, muito Kelly. louco como a gente vê nitidamente os efeitos disso. Sim. Nossa, Inclusive, na hora. assim, de você estar em processos Também. de dor, né, em processos de uma Raiva. fraqueza muscular e você descompensar Sim, o corpo emocionalmente Sim, também. o corpo libera neurotransmissores porque ele tá te agradecendo. O corpo, ele fala assim, obrigado, toma um presente. Porque é isso, o exercício físico é isso. Eu conheço assim, de vista, né? Eu já trabalhei em várias academias e tinham pessoas que falavam, obrigado, Rodrigo. O seu treino me tirou das drogas. E assim, eu nem sabia, ela falou depois, sabe? As senhorinhas, porque eu era do grupo das senhorinhas. Nunca fui do grupo das gostosas, eu sempre fui do grupo das senhorinhas. Digo, sempre pra mim fofocar. Então, elas falavam, obrigado. Tipo, eu tô melhorando minha dor, sabe? E educação física é isso também, é você se educar fisicamente. E se reeducar, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, sabe? O Lula, um beijo pro Lula, esteja aqui, tá? A gente vai adorar receber você. Você e o Convite tá Haddad, dado. convite está dado. Amanhã ele já tá lá no fitness dele. Ele treina. Ele treina. Por isso que ele tem Ele anda 8 aquela quilômetros por dia. altivez dele. Treina, faz exercício, porque
tem isso. Procure um profissional bom de educação física. Eu não, porque eu já tenho a agenda lotada. Que maravilha, hein? Mas assim, procure um personal bom, porque você vai mudar a sua vida. Eu tava falando com a Kelly aqui fora dos bastidores, que a Kelly me trouxe, né? Gente, mas que tempo que a gente determina para educação física? Gente, se você não determina o tempo para você, você não precisa tem que ser a sua prioridade, entende? Porque sem o corpo, sem o movimento, a gente não faz mais nada. Então, a prioridade tem que ser você. E você cuidar. Que o trabalho toma muito tempo da nossa vida, né? Mas Eu falei, vejo 30 uma questão. minutos, às vezes, 15 no a gente- sol, tô fazendo uma yoga, ou fazendo um exercício. É que Uma eu falei hora- que é uma hora mais na- fácil. O ó, yoga na- é pleníssimo. na- fácil. ó, Mas, Laís. inclusive, eu já fiz yoga, tá? A gente acha que é uma coisa, né? Simples ali. Puxado. Como dar tônus pra gente, né? Sim. E assim, eu tava falando com a Kelly, a Luísio, o Laís, que a gente pensa muito em previdência social. Mas você já fez a sua previdência física? Porque o corpo, a massa muscular, é um pedacinho de você. É uma unidade celular. Ou seja, quando você ganha o bracinho maior, não se assuste. Isso daqui tem células, tem mitocôndrias, tem lisossomos, sangue. Quando você, numa hipótese de você estar numa situação de doença, isso daqui vai te ajudar a combater a doença. Entendeu? Então, pense nisso. A gordurinha não. Gordura é uma unidade de reserva. O chocolatinho que você come vai ali só e ser acumulado, né? Mas a proteína, com o exercício, ela vira músculo. E a gente tem essa capacidade de se remodular. Depende da gente. Mas não é assim, vai acontecer. Não. Você tem que treinar. É dolorido? No começo mas o que não é? Né? Você não tem... Realmente é complicado. Você tem que sair da sua zona bolha. de conforto e falar... gente, acorda. Vamos treinar. Falar com você mesmo no espelho. Vamos treinar. Vamos ser feliz. Vamos ser alegre. E 1 horinha. Quantas horas a gente não fica no celular? A gente pode dedicar para o nosso corpo também, que nos levanta, que carrega a gente. Isso é importante, né? Não é- Que nos coloca pro mundo, né? Sim, É o nosso corpo que nos... foi com o meu corpo que eu cheguei até aqui. Exato. Todos nós, né? E qual que é a sua retribuição pro seu corpo? Entendeu? Porque é isso. Na ride mesmo, é 1 horinha. 1 horinha. É isso, né? Galera, fazer atividade física e curtir arte. Exercício físico. Atividade física também, mas exercício físico. Exercício físico e exercício mental E arte. cultura e arte. Eu amei eu sempre gosto de Olimpíadas. Vocês gostam Sim. de Olimpíadas? Acompanhar? Porque eu não sou do esporte, então eu não curto assistir Mas competição. será, né? Será? Eu não fui, agora eu sou. Mas Isso. eu não sou de ver competições. Eu de gosto fato. muito da Geral. ginástica Gosto artística. de truco, tá? Gosto de um então truco, de pronto. um dominó. Vamos jogar? Também Bora, gosto. bora, Bora. Tem na minha Cadê o bolsa. baralho? Eu sou truqueiro. Ninguém sai. Então, eu gosto muito de você fez, né? Ginástica. Eu amo ginástica. A Simone Biles versus Rebeca Andrade. Nossa, foi muito incrível. Aquilo ali é arte com educação física, É. sabe? É um casamento das duas coisas. Cultura, por causa das músicas, cada um tem a sua cultura, né? Também. Sim. De dança. Seja lá samba ou a outra fez a Simone Biles apresentou uma música uma coisa deles importante. Foi um piano? Foi, eu nem lembro. Eu Mas só foi lembro. alguma coisa assim, sabe? da De Rebeca. piano, mas foi uma representação delas, a cultura delas maravilhosa. Mas eu amo a Rebeca. Nossa, aquilo ali dá um filme, hein? Hein, Aloysio? Teve Dá um teve filme. a situação Dá um das filme. notas também, que teve uma repercussão, que Aliás, teve problema esse de nota. esse universo esportivo é muito interessante também, Muito né? louco também. O que rola Sim. ali do Nossa. A Rebeca treinamento. mesmo saiu agora Existe pra cuidar da vida dela, mental, né? Porque Então, não existe adianta. um ramo Nesse caso, Ela também já muda. tá. É duro, a Não. carreira é muito curta. Existe um ramo dentro Não, da ela não tá psicologia. velha. Ela não tá velha. A Rebeca
A Rebeca, ela teria nível de campeã igual a outra Simone. Simone Biles. Simone não, Qual que é o nome da outra? Enfim, que é brasileira também, maravilhosa, que eu conheci, foi até a Mercedes. Ela é nível, assim, alto. Eu esqueci o Daiane nome. Daiane dos Santos. Sim. Recentemente eu a vida na entrevista, né? A Então, gente até... a baixinha. É. Então, Pela ela ficou própria muitos anos exercício da sendo... profissão. Daiane já começou tarde, ela acabou tarde também, mas também é muito difícil. 24 anos já é. Então, Já tem um ramo velho, já. da psicologia que é a psicologia esportiva, justamente para cuidar, porque eles começam muito jovens, né? Muito crianças, né? E aí Sim. já vai para competição e aí sim é uma vida toda regrada e como é que você estuda e trabalha e lida, inclusive com quando você perde o campeonato, quando você não é selecionado para ir para as Olimpíadas. Eu já não gostava que meus Todo pais esse iam cuidado. nos campeonatos, porque eu perdia. Ah. Toda vez que eles iam, eu ficava nervosa, eu caía. Então, Cada isso um tem também, mais- esse equilíbrio emocional na hora Total. no dia da competição. Mas você sabe fazer uma estrelinha. Ah, até espacate aqui. Aê, faz aqui, toda vez. Saque! Eu faria, meu, fácil. Gente, É que eu faço ó, mesmo. o podcast tá chegando ao fim, mas aí eu quero não acabou. Vamos fazer um bate-bola, tá? Também com você, que é a nossa convidada, como apresentadora hoje. Eu vou fazer perguntinhas e vocês vão... É igual Marília Gabriela. Tá bom? Papum. Tá bom. Vamos lá primeiro com Kelly, depois vamos na sequência. Vamos lá. Kelly, um filme. Vige. Nossa. Nossa, Papo um. dificuldade. Vai, o que eu assisti esses dias, Hotel Budapeste. Um livro. Cartas a um Jovem Poeta de Maria Rainer Rilke. Um amor. Os meus filhos. Um sonho. Sonho. Que eu já fiz tantos. Eu já realizei tantos sonhos. Deixa eu ver o próximo. O próximo vai ser fazer uma dublagem. Fazer uma dublagem. Hoje eu vou falar mal Cara, de tem. em uma palavra. Ou duas no máximo. O quê? Que não tem coisas diet nos lugares de rua, porque eu sou diabética e eu não consigo comer Putz, nada. daí é ruim. Boa, Essa é ótimo, ótima. parabéns. Vamos lá, Luísio. Não vai fazer comigo, não. Um filme. Um filme, cara. Rapidinho. sei, acho que Rapidinho. Poderoso Chefão. Um livro. Um livro. O Capital do Marx. Um sonho. Um sonho, cara. Sonho, olha, eu também tô que nem você. Eu não tô muito. Eu fiz tanta coisa já também. Um legal. sonho. Voltar pra China, acho que é mais um sonho. E conhecer Eita, Cuba. fez tanta Quero ir pra coisa. Cuba E agora. vou falar mal de Do Bolsonaro, óbvio. Muito bom. Laís. Vamos lá. Um filme. Um filme, Tropa de Elite. Um livro. Diário de Anne Frank. Um sonho. Um sonho. Ai, tá super clichê, né? Conhecer muitos países, porque realmente eu gosto de viajar, mas é clichê. Sem ser isso, é isso, meu Comprar sonho um é... carro lá. Não, imagina, não quero coisa, não é material. Tipo, eu acho que o meu sonho, assim, no momento, é realmente de viajar e terminar os meus estudos, que agora eu tô fazendo CAV, né? E viajar, e ter minha ótimo, segurança é bom. mental e financeira. Pronto, é meu sonho. Um amor. Porque é o básico, né? Um amor. Um amor? Ai, eu só penso em chocolate, cara. Ai, minha gata, pronto. Minha E filha. vou falar mal de Ai, falar mal. Tan, 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 tan. Não dá pra fechar e acabar com isso, não? não. Do Flávio Bolsonaro. Ai, falar mal. Ixi, se eu falar isso, vai falar mal. Eu gosto de falar mal de religião. Então fala. Não, Religião no geral. geral. Tá. Ai, Eu não geral. perguntei um amor. Minhas filhas, ó, a Laís e a Natália, as duas. Tá ótimo, mães gente. que dão também, né? Eu queria aqui finalizar
Eu queria dar os parabéns para todas as mães que a gente está na véspera. É, isso que eu... Sim. Parabéns, viu? Inclusive, Obrigada. assistam. Simone, Parabéns querida. para todas as mães, espectadores que não estiveram aqui, Inclusive vão a escutar em gente- algum momento. Sim, inclusive a gente fez praticamente um mês especial Dia das Mães, está todos no Spotify, a gente recebeu mães, personalidades, que não são só mães, né? São várias coisas, porque uma mãe é tudo. E agora hoje também uma mãe incrível, mãe ao quadrado, que é vó, então é mãe ao quadrado. Ah, legal, gostei. Gente, eu queria aqui dar um pronunciamento. O podcast, ele tem viés político, ele não tem como não ter. Isso daí é inerente a mim, entendeu? Eu estou aprendendo a viver, conhecendo as pessoas, conhecendo coisas, fazendo cursos, mas assim, uma coisa é fato. Eu não passo pano para injustiça, eu não passo pano para desigualdade, nem para mim mesmo eu passo pano para as coisas ruins que eu faço. Então, o intuito do podcast é falar mal de coisas ruins. E se tem políticos ruins, como, né, já citado, a gente vai falar mal, sim, goste ou não goste. E se você não gosta, não assista. Veja outros podcasts. O podcast tem posicionamento e vai ter sempre. Isso a gente recebe todos os convidados, respeita opiniões também. A gente não tá aqui para colocar ninguém numa caixinha, mas a partir do momento que vocês cobram da gente que a gente seja neutro, eu respondo: a neutralidade, o neutro não vai existir, porque o neutro, de acordo com com os seus interesses, não é o que eu quero fazer e não é o sentido. O outro não cabe com a nossa realidade. Sim. A gente fala mal das coisas que são para serem faladas mal, né? Política, injustiça, atrocidades. Então, reflita sobre isso. Tem coisas que, como foi também um tema de hoje, tem coisas que estão fora da nossa perspectiva, mas que realmente importam, são importantes. Boa. São assuntos sensíveis, entende? Então, é isso. O podcast, no ano eleitoral, provavelmente está aberto provavelmente vai receber e está aberto a receber políticos, deputados, candidatos de todas as esferas, debates vão acontecer e eu sou um cidadão. O meu direito é cobrar. E o seu direito é cobrar. Se você não está feliz, cobre. Se a sua cobrança não foi feita, se candidate. E faça acontecer, entendeu? Eu queria, rapidinho, no último minuto, que cada um finalizasse com uma mensagem. Pode ser a mensagem que vocês quiserem, tá? Aí, bem rapidinho, só pra... Eu quero agradecer, gostei muito de estar aqui, de conhecer vocês, e aí vou fazer uma sugestão, pessoal. Se não gosta, assista para poder falar mal também. Não pode falar mal. Sim. É isso, Sim. valeu o papo. Agradecer por estar aqui, conhecer você, né, Kelly? Prazer em conhecê-la. E agradecer a todo mundo que assistiu até agora, né? Muito importante também os espectadores estarem aqui com a gente. E é isso. Queria agradecer também, né? E o Jarbas, que acompanhou aqui tanto, ele tem um disco que chama-se Bom Shankar Bolená. Quer dizer, deuses e deusas, atentai-vos à sua própria divindade. A gente não precisa procurar em lugar nenhum o nosso Deus. Bonito. Eu acho que nós somos todos divinos. É isso, obrigado. Isso aí, eu também quero agradecer aqui a Kelly, a Luísio, Laís, agradecer pela participação de vocês, a confiança de vocês, agradecer a grande audiência que a gente está tendo no TikTok. A gente está batendo mais de 150 mil visualizações, está sendo um sucesso, isso graças aos convidados. No Spotify a gente está arrasando, aí daí para mais. Agradecer aqui todo mundo, mandar um beijo também para todos os professores do CAV, né, que ensinam a gente, Com paciência, né? com paciência, que
dão todo o suporte, Super. até Então, emocional, para realizar nossos projetos. Parabéns para vocês. Todos É Dia das professores Mães. e mães. É Dia das Mães, mas os nossos professores são como mães e pais nossos também. É A verdade. gente sente um Com pouco certeza. isso e até o coração fica quentinho. Então, siga a gente lá no nosso site, visuvius.com.br barra podcast, tá? A gente vai colocar as informações tudo certinho. Não E esqueça de queria dar like. Não esqueça de dar like e eu quero trazer uma novidade. A Laís falou que gosta de chocolate. Uhum. A gente vai ter o... não é aquele que é argentino? Alfajor. Alfajor Alfajor. do podcast. Pode falar mal. Opa. A partir do Ai, próximo o Rodrigo é programa, muito- todos Aí, os então, aí convidados vão gosta. receber e a gente já vai ter verdade. disponível Depois na eu nossa pensei loja, que eu no amo mais site. chocolate. Que legal. 10% dos lucros vão para o filme Borrachada, tá? Então certo. compre que Voltando você de vai novo, pra quem não tá apoiar. assistindo, Você a vai rifa- apoiar. A rifa, quem tá no assistiu antes, a rifa, R$40 o número, vamos A lá. rifa é no Ajudar. site visuvius.com.br, já tá lá bem de cara. Destacado. Gente, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Muito bom.